Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Tinha comentado, tinha comentado mesmo no vídeo. Tinha comentado, tinha comentado no vídeo passado, perdão. Não vou apagar. Vou deixar aí, mas eu vou compartilhar esse vídeo do Izu. Vídeo espetacular do T-Hunters. Aqui, ó, pra ninguém dizer que é mentira. Ah, você não conhece ele, ele não segue ele. Tá aqui, ó. Vídeo espetacular do T-Hunters mangá sobre... Pergunta que não quer calar. Os mangakas pensam o mesmo. Tudo desde o começo. Talvez eu seja um arauto da desinformação. Graças a alguns dos meus posts. Vocês sabem quais são. Então assistam o vídeo de alguém que realmente entende do assunto. Pronto. Roberto, você sabe o que precisa para alguém abrir uma empresa que publica mangás e quadrinhos brasileiros? Sei. Eu literalmente trabalho em uma. Daqui. Eu literalmente trabalho em uma. Tudo que você precisa fazer é abrir a empresa e publicar. A única coisa que é recomendável é que você tenha alguma forma de registrar a copyright, né? Registrar sua marca, ter a marca registrada para que ninguém possa pegar a sua criação e dizer que foi dela. Só isso. Não tem nenhuma tipo de lei, até onde eu sei, para publicação de vídeos e coisas. Agora, se você quiser licenciar, aí é uma outra história. Eu me pergunto por que o Narras não fez isso ainda. Não sei. Talvez ele já esteja fazendo e você não sabe. Né? Enfim, muitas dessas séries aqui, eu participei da negociação. Sabiam disso? Muitas dessas séries aqui, a gente conversa literalmente com o autor da série. Esta aqui é um exemplo. Uma série bem famosa, não é mesmo? Ah, Roberto, só tem em inglês. Não. Esta série tem em português. Como assim, Roberto? Nós temos o site brasileiro da Comic. Todas estas séries estão em português. Todas. Se vocês se interessarem. Não, tem novels aqui não. Novels não. Aqui a gente só tem mangás, manhwas e webtoons. Novels não. Novel é um pouco complicado. Inclusive, aqui a gente teve, ó, conhecendo o processo de criação de webtoons. Como os webtoons são feitos, são desenhados. Sabe quem traduziu isso daqui? Fui eu. Sim. Fui eu que traduzi tudo isso aqui. Roberto, mentira sua. Não, fui eu mesmo. Deu um trabalho do caralho. Mas aqui está. Storyboard, contornos, coloração. Isso aqui eu achei pica, tá? Coloração de webtoon é insano. Beleza? Então tá aqui, ó. Toda a produção do storyboard até a arte final. Vocês podem ler lá no site. Quem quiser ver, compartilhar, tá aqui também. Show! Vamos pro próximo react. Eu já vi esse vídeo aqui. Kishotenketsu. Todo mundo sabe disso. Eu vou ver outra coisa. O que é isso? Muito obrigado, Lucas. Cara, tinha um vídeo aqui que eu queria ver, velho. Pera aí. Só um instante. É este vídeo que eu quero ver. Este vai ser um pedido meu mesmo. É um vídeo do Passigói. É esse vídeo que eu queria ver. Tem tempos que eu quero ver esse vídeo. Porque esse vídeo foi uma resposta a mim. O que, Roberto? Tá em qual capítulo do mangá de Black Clover? Eu tô no capítulo 3. Eu já vi ele no começo da live. Depois eu vou postar lá no Twitter o que eu achei, tá? Esse vídeo é muito grande, tem 1h25. Eu não sei se eu vou ver todo ou se eu vou acelerar. Vamos ver. Mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui foi uma resposta a mim. Porque me falaram que é uma resposta a mim. Foi publicado há 8 meses. Debatendo... Dragon Ball foi realmente pioneiro? Tá bom. Vamos lá, Igor.
Eu vou deixar bem claro, eu curto muito o Parsigói, eu acho que ele tem uma dialética e uma capacidade narrativa absurda, ele tem muito mais vocabulário do que eu, embora tradutor eu seja, e o único problema do Igói é que ele torce pro Vasco. Não há perdão pra isso. Cagarei eternamente no Vasco, ninguém nunca vai me impedir. Boa noite, paz. Como é que você tá? Então vambora. Dragon Ball foi realmente pioneiro, End. End é o podcast deles, acho que do Ale e de outras pessoas. Acho que é isso. Então vambora. Bom, gente, nesses últimos dias eu estou me atualizando em alguns mangás. Perfeito. E O Igor me falou que ele sabe japonês. eu queria até dar um comentário. Essa luz aqui, ela deveria estar com amarelo, mas ela não tá mais com o sistema amarelo, ela quebrou. Ou ela desliga, ou ela fica no branco. Aí Ok. eu tô muito branco, isso está me incomodando. Valeu, Java. Infelizmente terei que substituí-la. Acontece, né? Hip. Perfeito. Luz. Eu preciso de um braço desse aí também pra reformas ficar daí. com o troço na minha boca melhor. Enfim. Eu não aguento mais ter que ficar assim toda hora nessa porra. Ah, Prosseguindo. PC, prossiga. Oi, gente. Eu estava me aventurando no mundo dos mangás, como vocês bem sabem, Ok. e eu quase nunca li obras Kung Fu em um período muito importante Vou acelerar um dos mangás japoneses, que foi o final dos anos 80. Como eu tô lendo algumas obras mais focadas em Final dos anos 80. Na verdade, entre o final dos anos 70 e o final dos anos 80, exatamente. Na época do Bruce Lee, basicamente, é isso aí. quadrinização, em produção, muito porque um amigo meu, assim, pediu para que eu desse dicas de diagramação para ele. Diagramação, essas são painéis, né? Quando eu digo sempre o termo quadrinização, existe já um porquê de eu comentar quadrinização, mas eu não quero enrolá-los. Simplesmente quadrinização para mim é uma junção semântica de diagramação e continuidade Esse é dos meu de quadros escolha com própria. simultaneidade dos quadros. Especificamente Basicamente, este. uma brincadeira que eu faço com o termo quadrinho, quadrinization, beijo e Yuki BLC. Mas o termo real, para quando nós estamos diante de dois quadros, um quadro grandão e um quadro pequeno com uma sarjeta entre eles, é diagramado. Isso é uma diagramação, né? Enfim. Não somente isso. A diagramação nós também chamamos, ou typesetting. Pelo menos, eu não sei se é exatamente a mesma coisa que ele está falando, mas dentro da indústria é como nós chamamos a arte de literalmente colocar as falas dentro dos balões, ou bubbles em inglês, tá? A escolha da fonte, o tamanho, a distância das margens, enfim, todos os efeitos, tá? Acho que é isso que ele está se referindo. E eu peguei pra ler justamente esse garoto aqui, ó. Dentre muitos outros mangás, né, que eu já comentei na live de quarta-feira anterior, Ok? Tekken Shimi, que também pode ser como Kung Tekken é do punho de ferro? Acho que é isso. Fu Boy Shimi. Tradução Um ruim. mangá muito bom, um mangá muito, muito, muito proveitoso. Ok. Não tem tradução completa do primeiro Tekken Shimi, porque são em torno de 4, pelo que eu me recordo. São 4 Tekken Shimis, somados todos devem dar 90 volumes. Mas o primeiro tá terminando a sua tradução Não, agora, são 35 nada volumes e a de tradução Comic está em Sans. dia, ongoing, e está no volume 31. Recomendo demais a leitura para quem tem paciência. Ok. No caso, vamos lá. Estou no capítulo 70, não sei exatamente, eu acho que 70 é o volume. Importante, vamos dar contexto pra vocês entenderem do que ele tá falando, porque eu não sei como é que o Igor faz as lives deles. Ele tá falando deste mangá aqui, tá? Tekken Shimi, que é Chimney do punho de ferro, como eu expliquei. Punho de ferro, literalmente, tá? Tudo bem? Perfeito? Guardem isto daqui. Nós vamos com certeza voltar pra falar disso aqui. Vambora. 11. Mas enfim, o que me veio a Roberto, tem dificuldades em achar notebooks e computadores focados unicamente em trabalho. A maioria tem peças voltadas para área de jogos, trabalho acaba entrando junto de penetra. Sabe de algum site bom? Cara, para área de trabalho, muito provavelmente você vai precisar de processador e placa... processador e memória. Se você não tiver voltado para jogo, você só não precisa se preocupar com o GPU. Se você tiver bastante memória e bastante processador, você vai conseguir trabalhar de boa. Exceto se o seu trabalho exigir algum tipo de computação gráfica, como o meu exige. Eu preciso abrir arquivos muito grandes, então eu preciso de mais GPU do que o normal. Na parte de T-ROM da Terabyte Shop. Terabyte Shop é muito boa, mas de novo, você vai precisar comprar as peças especificamente, vai precisar saber a compatibilidade entre elas. Nem toda placa-mãe serve para todo processador, nem toda memória serve para toda placa-mãe, e assim sucessivamente. Então tem alguém melhor. After Effects e Illustrator. Você vai precisar de bastante memória e talvez uma GPU, não importa. O After Effects é bem pesado. Eu uso o GPU o tempo todo para eles. Então, tem que ver. Hopi, sabe algum site que venda artigos para ataque de boneco, chaveiro, etc? Não sei, velho. Não conheço. Mas enfim, aqui está o motivo da treta.
o Igor fez esse post e eu respondi. Eu tenho certeza que sou eu aqui, O que me veio à tona é que eu achei a produção de Shinmei muito boa. Eu achei a produção de Shinmei muito boa. Chimney é de 1987, foi o ano que eu nasci, tá? E nisso, eu comentei comigo mesmo uma pergunta aos céus que fiz sobre Dragon Ball. Uhum. Porque o mundo coloca DB como o precursor, né? Não. Nossa, Dragon Ball é dinâmico demais. Dragon Ball é um exemplo. Antes de Dragon Ball é uma parada. Depois de Dragon Ball é outra. É a verdade. No e cru e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo dizendo isso. E eu, com Porque é verdade. 2.000 mangás lidos, ainda tava comprando essa ideia. Eu já li mais de 2.000 também, mas tudo bem. Só na minha coleção eu tenho 3.000. Mas vambora. Já vi Mangás, não volumes. Do Dragon Ball, já vi Mangás. documentários com o Toriyama. Blá, 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 blá. E eu nunca tinha visto uma obra assim, ó. Pá! Não, isso aqui é anterior. Toriyama se inspirou nisso. Blá, 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 blá. Se inspirou. Dr. Slump, que foi a obra anterior dele. E aí eu vejo Tekken Shine e falo pros céus. Poxa, gente, pergunta genuína. Toriyama não se inspirou no autor de Tekken Shine? Não. Não foi algo assim? A gente gosta de colocar como o Dragon Ball como pioneiro, mas Porque pela foi. popularidade dele ou porque ele de fato foi pioneiro? Aí ele me perde um pouco, porque é muito difícil você falar que um mangá de lutas é pioneiro em alguma coisa quando a gente literalmente teve outros mangás antes dele. Tekken Shime provavelmente é mais antigo do que Dragon Ball, se eu não me engano. Eu acho que é o caso. Mas a questão não é essa. A questão é que a popularidade do mangá faz o mangá. Se time não ficou famoso... Vamos deixar isso bem claro logo no começo. Se time não ficou famoso no começo da sua publicação, é porque ele não era um mangá tão bom quanto o Dragon Ball foi. Claro que teve uma diferença absurda entre publicações e notoriedade do mangaka e o sucesso de outras revistas, de outros mangás na revista que elevam a publicações novas. Tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração. Mas não é comparação. O time não chega aos pés dos pés de Dragon Ball. Não chega, pelo amor de Deus. Não é... Não. Tipo... Uma coisa é negar a realidade. O Igor, ele não é esse tipo de pessoa. Ele não é uma pessoa desonesta intelectualmente. Ele realmente lê as séries, ele sabe do que ele está falando. Só que aqui ele está dando a opinião dele e ela precisa ser respeitada porque ele é um cara que entende muito do assunto. No entanto, dizer que Timmy é melhor do que Dragon Ball em qualquer coisa, vejam bem, é uma sandice completa. Porque não é. Porque se ele fosse, o Igor não seria a primeira pessoa a falar desse mangá. E ele já seria muito mais conhecido. É impossível, em 2025, o talento ou algo bom ainda ser desconhecido. A menos que a pessoa não tenha internet, não conheça ninguém que tenha alguma coisa. É literalmente impossível, numa época de informação descentralizada, algo bom, verdadeiramente bom, não ser conhecido. É impossível. Literalmente impossível. A menos que a pessoa não queira mostrar, né, alguma coisa fora da realidade. Não consigo imaginar por que seria o caso, né, mas... Todo mundo mandou um é porque é popular. Metade das minhas interações, elas foram de pessoas comentando de flagrante pra mim, né? Não só eu queria comentar aqui, tipo, eu tive esse post, mas eu tive um post embaixo também, né? Comentando que já tínhamos modelos do Battle Shonen. Batoru, Neketsu é outra parada, né? Neketsu é uma coisa que já tem anterior, não tem Exatamente, outra coisa. pra onde correr. Mas o Battle Shonen foi moldado pelo Dragon Ball. Dragon Ball que moldou o universo do Battle Shonen. Sim. Oh yeah. Aí você vê que na Jump, anos antigos, não só na Jump, né, mas em outras revistas, tá? Como o exemplo que eu tô trazendo aqui é o Mitsuteru. Eita, oi, voltei. Deu uma zoada aqui, mas não se preocupe não foi nada demais. Voltando aqui, eu tava comentando sobre o Mitsuteru. O Mitsuteru é o cara que fez Sangokushi, é o cara que fez Tetsujin de Hachigo, que é até anterior a Babel Nisei. Mas Babel Nisei, ele tem um modelo de obra bem aventuresca, fantasy, porrada, misturadas. Eu já tenho um modelo, se saísse hoje em dia com traços de hoje em dia, ninguém suspeitaria de Babel Nisei, sabe? Tem alguns termos políticos do período, mas totalmente adaptável. E o outro exemplo aqui que eu comentei é 84, Kinnikuman, lançamento de 84. O volume 17 de Kinnikuman, sabe? Já tinha torneio também, o modelo de torneio. É aquela coisa, as pessoas geralmente, você vê vários comentários que o Toriyama remodulou o mundo dos shonens. Porque ele trouxe torneio, porque ele trouxe batalha, porque ele trouxe dinamicidade. Não. Tipo, percebam. Não é que é porque ele trouxe, foi porque ele reuniu todos esses elementos no mangá mais popular de luta de todos os tempos. Dragon Ball não é o mangá mais popular desde a época que ele foi lançado, ele é o mais popular até hoje.
Até hoje. E sim, Kinnikuman é anterior. No entanto, Kinnikuman não é Dragon Ball. Não tá nem perto. E olha que é um mangá excelente. Eu gosto muito. Tem inclusive o arco do Perfect Origin agora na Netflix, que eles estão animando realmente o começo de toda a série. Porque são 3, né, Kinnikumans. É o original, esse mesmo que ele mencionou. E o The Tamago, né? Uma dupla lá que faz o negócio, se eu não me engano. Depois teve o Kinnikuman Nisei, que é o que passou na Fox Kids, Jetix e tal, que é que é do filho dele. E tem o Perfect Origin agora, que é literalmente que mostra como começou tudo, enfim. Beleza? Se não passou na TV Globinho, então nem existiu. É complicado isso daí. E você encontra signos disso anteriores. Concordo, mas de novo, não significa que foi o que popularizou, não importa. Ninguém tá dizendo que ele começou, que ele criou isso do zero, não. Ele tornou isso famoso. Ah, Igor, mas aí fez foi ele melhor. que juntou tudo. Exato. Talvez Exato. seja uma brincadeira interessante, né? Exato. Talvez seja uma força maior que fez com que ele impulsionasse-se. Por isso. Tá. Mas o que eu quero fazer aqui em exercício é dar uma olhada nessa coisa ovacionante, né? Como se ele fosse superior. Como se ele fosse um ser. Ele é. Ele literalmente é. Porque, tipo, o que precisa ficar muito claro, Igor, é o seguinte, cara. O Toriyama, ele não foi só grande por conta de Dragon Ball. Ele foi grande por conta de tudo o que ele fez. Tudo! Dragon Ball foi só um dos sucessos dele. Claro que foi o maior. Mas tudo o que ele fez é extremamente aclamado. É uma completa loucura a gente sequer tá discutindo isso. É um negócio de maluco isso. Dragon Ball é pra muitos o melhor mangá de todos os tempos, o melhor anime de todos os tempos. Chrono Trigger é por muita gente considerado o melhor de RPG de todos, o melhor videogame de todos. Cara, que loucura. Todos os mangás da Shonen Jump grandes, todos, depois de Dragon Ball, foram influenciados por eles. Todos, sem exceção. É impossível um mangaka famoso da Shonen Jump, depois de Dragon Ball, não ter lido Dragon Ball. É impossível. Não há como. Não tem como. É uma loucura completa. Dr. Slump era considerado só comédia? Sim, só comédia. Só comédia. Dragon Ball no começo era um mangá de comédia. Comédia. Quase inalcançável. E por que eu faço isso? Só passou um. Só um passou. O meu predileto criador no universo dos mangás é o Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, ele é conhecido como... Ele é conhecido como o deus dos mangás. Porque ele literalmente criou muitas das coisas. Ele criou muitos mangás. Ele criou Blackjack, ele criou Dororo, ele criou Astro Boy. E o meu favorito de longe disparados, que é Hinotori, ou Pássaro de Fogo, que ele nunca conseguiu terminar, até onde eu sei. Fantástico, o deus dos mangás. Não há o que discutir isso. Não há o que discutir. Mas era uma outra época. Não dá pra misturar alhos com bugalhos. Claro, esse é o meu mangá favorito, você pode falar isso. Mas não dá pra comparar nenhum mangá do Tezuka com Dragon Ball, com One Piece. Não dá. Não dá, na minha opinião. O deus dos mangás. O deus dos mangás. Essa desgraça de lâmpada tá falhando. Não sei porquê. Ela tá flipando. Uhum. Deu uma parada agora. Deu uma parada, enfim. O Toriyama, o Tezuka, ele é conhecido como o deus dos mangás. Eu tenho aqui na minha estante uma obra traduzida aqui pro Brasil do Tezuka Monogatari, que é O Deus dos Mangás, Osamu Tezuka. Okay. E tipo, não é por causa disso que todas as obras dele são 10, né? Eu gosto de desmistificações, porque... As que eu mais gosto, pessoalmente, pra não dizer que eu não conheço nenhuma, eu gosto de Astro Boy, não todo, até certo ponto, vai. Gosto muito de... Astro Boy no original é Tetsuo Atomo. Hinotori, pra mim, é o meu favorito, depois Blackjack e depois Dororo. São os mais famosinhos, mas eu sou um cara simples, né? Kimba é dele também, né? Enfim. A gente consegue ir além do que apenas um símbolo. Que o nome não é Kimba no original, né? Mas enfim. Nós não ficamos presos apenas numa idealização do que ocorreu. E sim, ter mais presença, né? Amaciar mais a situação por volta do que cerca as figuras de fulano, Beltrano e Cicrano. E é assim que a gente possa evoluir sobre esses comentários, ao invés de ficarmos apenas numa idealização do que aconteceu. Okay. Toriyama, ele nunca vai perder o prestígio que se tem por não ter todos os seus mangás nota 10. Eu lembro até mesmo que aquele tal de Mara, ou é Marra, do blog Mais 8.000, ele comentou que o Tezuka não é tudo isso, porque se você for olhar todas as 700 edições que ele fez, muitas são ruins. Eu não vou nem comentar, eu concordo com o Igor. Cara, assim...
É idiota demais, assim. É muito idiota você olhar pra um cara que revolucionou a indústria do mundo dos mangás, deu uma nova cara, incorporou as coisas, juntou vários fragmentos anteriores e impulsionou um novo modelo de estruturação e ainda por cima contrapôs o próprio modelo que assim foi assumido dentro da indústria. Uhum. Ou seja, ele fez uma segunda demanda, ele foi maré e contra-maré no mesmo período, e dizer que ele não é tudo isso porque tem obras ruins. É fácil, é bobo, é ingênuo você querer diminuir a imagem de algum Muito provavelmente a pessoa que falou isso não leu metade dos mangás do Tezuka. Muito provavelmente. autor por causa de obras ruins. Que coisa chula, sabe? É demérito demais. Nossa, agora o melhor autor de todos é o Inoue Takehiko, porque ele tem 2 obras incríveis. 3 obras incríveis. Ele tá falando do Takehiko Inoue, que é o autor de Vagabond, Slam Dunk e Real, tá? Ele é o melhor mangaka de todos os tempos? Não, mas ele é considerado um dos melhores? Sim, justamente por conta disso, porque ele tem 3. Mesma coisa o Masami Kurumada, por incrível que pareça, teve mais de 3 obras famosas, as 3 na Shonen Jump, Ringen Kakero 1 e 2 e Saint Seiya, tá? Também ele teve BTX, teve algumas outras e tal, mas normalmente o que acontece na Jump, eu só posso falar pela Jump, tá? É que quando o mangaka tem pelo menos 3 séries famosas, ele é reconhecido pelos seus pares, tá? Quais os únicos que conseguiram fazer isso? Takehiko Inoue, como eu já falei, né? Vagabond, Slam Dunk, Real. Masami Kurumada, eu já mencionei, né? Sensei, BTX, Ringen Kakero 1, 2 e whatever. Várias outras séries relevantes. O Togashi, Level E, Yu Hakusho e Hunter x Hunter. O Toriyama, ele fez Ginga Patrol Jaco, muito menos relevante do que as outras, Dr. Slump e Dragon Ball. E o único que eu acho que é maior que todos eles, não porque teve 3 séries famosas e chegou no topo, mas porque só teve uma e ultrapassou todos eles, alguns deles juntos. Eiichiro Oda com One Piece. É um fato. Ah, é só sua opinião, Roberto. É baseado em números. O Inoue Takehiko agora é superior a todos porque ele tem percentualmente as melhores obras. Não. Não faz sentido nenhum, isso concordo. Não é por isso que você vai dizer que o cara é bom, caralho. Uhum. Pô, não é possível. Você vai dizer por causa das obras dele, não porque ele... Mas é que tá, é extremamente subjetivo. Ele é bom por causa das obras dele. É bom porque você gostou das obras dele. Ele é ruim porque você não gostou das obras deles. Qual que é a medida de comparação? Porque se a medida de comparação fosse sempre a opinião de quem tá falando, a gente não tem medida nenhuma. Ah, eu acho, você acha, isso aí não serve. É por isso que eu falo que a única unidade boa o bastante pra gente medir o sucesso de um mangaka e da sua obra são as vendas. Vendas, elas são imparciais, justas, diretas, equiparáveis, mensuráveis. É o certo, na minha opinião. Se vocês não concordam, tudo bem. E muito provavelmente, se você não concordar com isso, é porque a sua obra vende menos do que One Piece. Mas todas vendem mesmo, então que diferença faz? Percentualmente... Caramba, vamos evoluir o debate, né? Por favor. Todas. E o Toriyama, ele não tem a evolução nesse debate. Eu não vejo a evolução nesse debate. As pessoas sempre param nisso. Não, Dragon Ball é superior. Ok. Dragon Ball fez isso. Lá em 84, 80 e pouco, Dragon Ball fez isso. Pá, acabou. Ok. Não, mas e antes? Não tinha antes. Não existia antes. Isso me aflige, sempre me afligiu. Eu queria ter esse espaço agora pra comentar sobre isso de maneira sucinta e rápida, mas pelo visto não vai ser, né? Enfim. Ok. Aqui um comentário sobre produção. Queria primeiro falar sobre produção, tá? Porque o mundo do Battle Shonen não tinha tanto esse ar de arte marcial, né? O mundo das artes marciais não tinha essa assinatura que o nosso querido Toriyama trouxe. De fato, era um universo que estava se impulsionando. O Toriyama, ele comentou, em uma das poucas entrevistas que o Toriyama deu, ele comentou que um dos grandes filmes que ele mais gostava de assistir era Cigarro, Revista de Sacanagem, Uma Maçã, Nankin e na TV Drunk Master do é do é o Jack Chan, Jack Chan. Beleza, o filme de 78. E tem os seus grandes, né, arredores ali, tem eu nunca assisti esse filme, eu não sei. Muitos adjacentes fractais não conheço. nesse filme. Os filmes de Kung Fu, eles estavam finalmente nascendo, né, pra expansão do mundo, não ficando só no Japão, na China, no Extremo Oriente e indo também para as Américas e o que seja. E isso impulsionou o mundo dos mangás em também trazer isso. Nós temos uma produção que ainda vive em um modelo Ashita no Joano. Eu vou chamar assim só para simplificar, tá? Você ainda vê a assinatura nesses inícios, né? Próximo dos fins dos anos 70 e o início dos anos 80. Aqui, por exemplo, eu tô falando de Otokogumi, do Ikegami. Ikegami ainda vivo e ainda fazendo mangá, tá? Um dos maiores autores de ilustração. Você deixou no Sunday, tá?
quiçá o maior. Mas enfim, Acho que é onde Frieren você sai. ainda tá diante daquele traço mais rachurado, daquele traço mais encorpado. Mesmo que seja caricato, ainda é um traço característico demais dos anos 70, 60 e início de 80. Depois isso aqui vai evoluir pro Gar, né? O próprio Ikegami tem muitas diferenças com o Gar, que é o Rokutão, né, o Otokojuku e essas coisas, mas aqui vocês percebem com facilidade de que esse traço ele é muito carregado, né? É um traço mais impactante, é um traço mais rachúrico, é um traço mais cruxo. Pá! Ele tá evocando uma coisa assim muito, muito evidente, mesmo que esse quadro estático aqui tenha movimento. Vocês estão vendo que tem movimento? Ó, ele pegou a algema, deslacrou, O Igor manja muito o que acabou, ele tá amigo. falando. Fim. E agora que o Até bicho onde eu vai sei, ele é pegar. alguém que não trabalha na indústria, E mas aqui ele o entende capítulo, muito. né, se prossegue nesses moldes. Otokogumi é uma série muito, muito pouco divulgada aqui nesse hemisfério sul. Por que será? Eita, hemisfério sul, caramba, hemisfério sul, nossa. Do nada tem na Indonésia, né, gente? Desculpa. Aqui no lado ocidental. Uhum. Quase não tem tradução. E eu também não concluí, tá? Vou ser esse louco. Mas eu conheço o Ikegami, conheço das artimanhas do Ikegami. Uma outra obra que eu gostaria de mencionar é Raman. Eu queria ataque da Ramenan. Ramamam é um personagem de Kinnikuman, tá? Que é do autor de Kinnikuman, o Ueda Tamago. E o Ueda Tamago, junto com o outro lá, que eu acabei de me esquecer o nome, mas a turma do Ueda Tamago, eles já tinham Kinnikuman, tá? Já tinham Kinnikuman, já faziam Kinnikuman já estava Yude Tamago, tá escrito aqui, ó. na reta final, vale dizer. E a gente sabe muito bem pelo comentário recente que ele trouxe, que ele, por inveja do Toriyama, olha só que engraçado, hein? Por inveja do Toriyama, o Ueda Tamago e o outro responsável, eles abdicaram da Shonen Jump e foram pra outra revista. Olha que curioso, né? Ele já tava no volume 30 e ele viu o Dragon Ball ultrapassá-lo em popularidade. Mas nisso eles também pararam o quê, né? O Ramen Man, uma produção muito característica deles, que também já tem todo em corpo parecido, quase Gar, mas bem mais caricaturesco, né? Dá pra ver que é mais caricaturesco, assim. Olha que desgraça, né? O Kinnikuman é assim mesmo. Tem que fazer. Mas você vai ver que os quadros, eles estão bem encorpados, né? Olha aqui, as rachuras, né? Os traços de... Kinnikuman é um mangá de comédia que depois se torna bem de luta e depois evolui pra um drama, às vezes bem psicológico, bem tenso mesmo. Principalmente no Kinnikuman Nisei, tá? O primeiro ainda é muito escrachado, muita comédia, mas vocês vão ver que tem inúmeras referências em outras séries e jogos à obra original. Assistam o Perfect Origin Arc. Mesmo que você nunca tenha visto nada, assistam que vocês vão gostar. Garanto que vocês vão gostar. É muito divertido. velocidade, de impressão, o vento, toda essa película. Tá atrapando a cara do Igor. Isso aqui existe, isso aqui Tá tudo bom. existe. Ó. Isso aqui é 81, tá? Vocês querem ver a cara do Igor, Kinnikuman é de perdão. Deixa eu 79. achar aqui. Até tem mais, 79 ou 76 agora, Pronto. não me recordo. Tá melhor assim? Mas como eu mostrei pra Podem ver vocês a cara já, do Igor. Kinnikuman no volume 17, Dragon Ball nasceu no volume 17 de Kinnikuman, já tinha chão o suficiente. Outro que eu queria mostrar aqui é o Ninja Den do Rono. E aqui, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque também é uma obra anterior, Dragon Ball, que tinha artes marciais ou produção, sabe? Dinâmica, ou a rachura. O Rono é conhecidíssimo, né? O Rono, a gente até viu já um trecho aqui. É Octonoguns, né? E com armas, sabe? Ou tiro, porrada, rebelião, katana, explosão, Muita influência cimitarra. de O cara pegou uma glade, de HQs, inclusive. um raio e vai partir o maluco no meio. Glave, né? Na verdade. E pegue a arma do cara e morreu. Rau. A dinâmica aqui, ó, rapidíssima aqui. A gente já passou umas 10 páginas. É muita coisa, muita coisa. Uhum. Comentando da competência do Rono. Recomendo demais o Rono. E aqui, né, a capa do Fighting Super Ninja Dam. Okay. E, de comentário do mundo ainda das artes marciais, eu queria trazer o Kotaro Makaritoru. Eu ainda não li Kotaro Makaritoru, mas é de 81. E esse aqui tem, tipo, 100 volumes, tá? 100 volumes brincando, ok? E a produção, ela é bem próxima de Azumi, né, do Koyoyama. E ainda tem quadros muito fortes, mas eles ainda brincam, né, com semi-splash page. Não é padrão 3, né, padrão 3 lacunas. Quando digo 3 lacunas, ó, você pode ver, tem 1 quadro, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. As sarjetas aqui, ó, 1, 2, 3. O normal de uma produção da Shonen Jump é 1, 2, 3. Dragon Ball foi muito perpetrador disso aqui. Verdade. Aqui também tem 3, mesmo tendo ainda algumas ramificações. No começo, pelo menos, né? Depois não tanto. E esse universo que eu tô colocando aqui, isso aqui é justamente quando Dragon Ball saiu, tá? Aqui, em Kotaro, é o primeiro capítulo. Primeiro capítulo. Olha como é mais chapado. Olha como é... eu acabei de colocar um negócio aqui que tem muito mais dinamicidade, tem muito mais quadros, tem muito mais ações, tem muito mais elementos compondo o quadro. E que às vezes, pela essa raw cagada, né? Você pode até pensar que tá sufocante, né? Que tá carregado demais. Então, olha só essa confusão aqui, ó. É importante falar uma coisa, tá? Nem todos os mangakas que o Igor tá apresentando aqui, eles já eram mangakas famosos. A grande maioria deles não era no começo da publicação dessas obras.
E o Toriyama já era um mangaka muito famoso, muito caralhamente famoso. Então, ele não precisava se provar tanto quanto os outros precisavam. Até porque os outros eram publicados em uma revistas diferentes da Shonen Jump. Alguns na Shonen Jump, outros não, né? O Yu Tamago com o Kinnikuman, obviamente, foi da Shonen Jump, né? Mas outros não. Então, quando você é um mangaka famoso, você tem certas benesses e você já tem um público cativo que vai votar em você. Entendeu? Principalmente para uma série nova e uma série que seja de lutas, até porque era o que estava acontecendo na mudança daquela época, né? Dos anos 80 por ali, na metadezinha dos anos 80. Então, dos 80 pros 90 já quase. Então não dá para comparar as duas coisas. O Toriyama não precisava fazer o estilo de arte completamente diferente para se provar como os outros mangakas precisavam. Ele já era inacreditavelmente famoso porque ele já tinha feito Dr. Slump. É óbvio. Imagino que deve ser até mais obras como essas que antecederam o Dragon Ball, mas não importa, Dragon Ball continua sendo o marco divisor. O divisor de água. Sim, eu tô escutando que eu quero ver onde o Igor quer chegar. Vou acelerar mais um pouco, porque ele tá. Eu entendo que ele tá construindo o embasamento dele, mostrando uma série de exemplos, mas eles não são bons o bastante. Vocês estão enxergando o que tá acontecendo aqui. Mas olha como era antes. Olha como era antes, como era chapado. Você vê o cara tomou uma bolada do time de beisebol, ele. Lembra muito Ashton Joe, inclusive. Cabelo longo, esse estiloso desgazado. Aí ele para o taco de beisebol com o próprio cabelo. Muito legal essa cena. Do cara, e prossegue a luta. A ação por ação, ela não é ruim. Mas ela tá limitada. Ela tá chapada. Ela tá com quadros grossos. Mesmo com muita rachura. Oriunda daquele universo Ashton Joe que eu comentei, né? Otokogumi, né? Viu? E o que eu quero dizer com isso, tudo isso aqui eu falei pra chegar em Shinmei, sobre artes marciais. Ok. Olha como é limpo, dinâmico e ainda rachurado. É como se fossem tudo aquilo que eu comentei pra vocês, com o estilo de Shinmei. Olha só, vai dar ataque, deu por cima, agora já deu por baixo. Você vê o vento aqui, ó. Esse vento é importante para o ataque que ele deu aqui por cima, o bastão que estava nessa posição, ele já curvou, pá, bateu. Shime, com a força aplicada nos braços, agora a força aplicada nas pernas. A rachura tá muito mais próxima das pernas dele. O cara, ele clicou, ó. Tá vendo aqui, tem um brilhinho em cima na cabeça do cara? Clicou. Próximo quadro. Shime, ataca 2 vezes, tá. E a rachura de cima, grossa, não uma rachura padronizada. É explicando especificamente que a parte de cima é o ataque oriundo dele, proferido. Entendi. E o cara não, ele não virou 2 pessoas, né? Isso aqui são dois desvios. Legal, bacana, eu entendo. Corta pra aqui. Aqui você vê que existe muito mais aplicação de rachura e pressão, porque justamente é onde o golpe importa. Aqui era mais o balanço do movimento. E o cara desviou, mas quem conseguir ver aqui na live, tá vendo que triscou nele, ó. Consigo ver. Tem até aqui. Sabe, essa dinâmica, de novo. Isso aqui é pra ilustrar. Que, tipo, olha a habilidade que o autor de Tekken Shinin tinha, sabe? Isso aqui não pode ser ignorado. É uma obra legal de dane-se. Não, gente, que isso? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é no meio dos anos 80. Anterior Dragon Ball. Igor? Ok. Acho que você errou nessa. Não errei. Vamos lá. Uma coisa que eu vou falar quando responder os dois rapazes... eu já explicarei agora. Okay. Aqui eu coloco os volumes de algumas das obras. E aqui eu só queria dar um exemplo daquele Makarito. Makaritoru ou Makarito? É Makaritoru. Só queria aqui dar um exemplo de Makaritoru, porque Makaritoru parece muito com o traço do Gambare Genki, que o autor, eu comentei pra vocês que nem eu falei. Gambare Genki. Parece muito com o Gambare Genki, mas o Gambare Genki é clássico. filhinho de Joe. Clássico. O universo filho de é Joe. muito boxe. Todo mangá de boxe e no Japão basicamente é filho de Ashton Joe. Não é impossível não ter sido influenciado por ele, porque é literalmente um dos mangás mais clássicos de todos os tempos. Todos foram. Depois de Ashton Joe, qual é o maior mangá de boxe do Japão? Hajime no Ippo. Se vocês forem lá no capítulo 1000 de Hajime no Ippo, vocês vão ver que tem uma ilustração literalmente do Shiba Tetsuya, se não me engano, feita com o Joe e o Ippo lá. Aquilo ali é o supra-sumo da coisa pro Morikawa George Sensei, que é um mangaka de Hajime no Ippo. Podem lá ver o capítulo 1000 que vocês vão entender o que eu tô falando. Gambare Genki também é muito famoso, não tão famoso quanto, obviamente, quanto Ashton Joe e nem Hajime no Ippo. Nem de longe. Esportes de beisebol e boxe eram os shonens iniciais, assim, né? Mas eles não eram battle shonen. Mas aqui nós estamos indo pro quase battle. Ok, não tinha luta propriamente dito, mas Battle Shonen não é necessariamente luta, é o confronto, é a competição, mas sim. Battle Shonen é sempre dividido em lutas e esportes, né? Mas enfim. Esse aqui é literalmente os dois, porque boxe é a luta, né? Então. Nós estamos indo aqui pro universo dos artes marciais, que não é pugilismo, né? Aqui só um exemplo pra dizer que o Makarito, ele, tipo, Dragon Ball nasceu em 84, já tá no volume 10 também, sabe? Então, a produção que eu pra vocês foi quando o Dragon Ball nasceu. Os dois rapazes, eles comentaram que não, Igor, você errou. É muito interessante isso que o Igor tá falando, porque todas as séries que ele tá falando da Gekkan, né? Que é uma revista mensal, tenho quase certeza que é isso. Ele parece gostar muito da Kodansha, ele parece não gostar tanto da Shueisha. Vou perguntar depois pra ele por que ele prefere a Kodansha do que a Shueisha. Mas pra mim parece que tá bem claro isso. Sim, você errou nisso aí, cara. Dragon Ball já tava em lançamento e Shinmei tinha meses de distância. Eu dei uma centralizada, agora vou puxar um pouco pra cá. Enfim, Shinmei tinha meses de distância. Como foi Shinmei? Não é bom bastante, porque mesmo estando em meses de distância, o começo de Dragon Ball não era necessariamente de lutas, era mais um mangá de comédia. Chimney sempre foi um mangá de luta, desde a primeira edição.
Desde a primeira edição. Querem ver por quê? Esse aqui é o primeiro capítulo de Dragon Ball. Essa aqui é a capa do primeiro capítulo de Dragon Ball. Do primeiro volume de Dragon Ball. Dá pra ver que ele tá voando num dragão e tudo, não tem absolutamente nada. Tem uma diferença muito grande disto daqui, pra quem não tá vendo por causa do negócio, é literalmente esta capa aqui, pra isto daqui, que é literalmente mangá de luta. Mas ok. Só um comentário, eu não tô desmerecendo o argumento. Tinha a mesma distância Dragon Ball ter nascido. Uhum. Só que aí eu comentei que Dragon Ball virou Dragon Ball no 7. O Dragon Ball que a gente conhece e tal, é no volume 7. Porque aqui, a Red Rainbow acabou, sabe? Foi aqui que a Red Rainbow acabou. Acabou, tá no fim, uma coisa assim, sabe? Não acabou a RR. E aí, onde a gente conhece Dragon Ball, com aquela dinamicidade, com o padrão de luta, com o torneio, com os poderes. Porque até ali era muito mais tecnológico, muito mais aventuresco, né? E comédia. Lembra, gente, o Toriyama saiu de Dr. Slump pra Dragon Ball porque ele queria. Mas ele não queria fazer Dragon Ball, sabe? Era o Tokimazu, eu acho que era o assistente dele, que chegou pra ele e falou assim: ah, por que você não faz então? Você gosta de filme de Kung Fu, por que você não faz de Kung Fu, né? Aí ele lembrou de uma série que ele via quando era moleque, que era Romance, Jornada para o Oeste, Son Goku, Jornada para o Oeste, Son Goku, né? Eu não sabia por um bom tempo, mas a Bulma era pra ser o Shandan, que é o, né? O Tatagata que acompanha o Son Goku. Tipo, um paralelozinho besta com Shibuji, que eu acabei de esquecer qual é o nome dessa pip em japonês, cara. Mas enfim, Jornada para o Oeste. Gente, adivinha? Ele comentou depois que ele conhecia Jornada para o Oeste, tá, beleza. E detalhe curiosíssimo, ele gostava muito, assim, de Astro Boy. O Toriyama falou que não lia tanto mangá, bizarro, né? Não li muito mangá, não, na minha vida. Ok. Mas ele leu Tezuka. Tezuka pra ele era um cara que, show. Astro Boy fazia. Tinha como não ler, né? Adivinha quem já tinha feito uma série focada em Jornada pro Oeste? Esqueci o nome japonês. O próprio Tezuka tinha feito. Boku no Sango, que esse aqui é bem pra criança mesmo. Esse aqui é um período que também comporta o universo do Toriyama, quando criança, 53, né, gente? Um mangá bem primordial. Ele tomou das influências de muitas das obras aventurescas do Tezuka, do Tezuquinha, tá? E talvez nem ele saiba qual foi que mais o influenciou nisso. Tanto porque ele também gostava muito de Sayuki, né? Ah, o cara mandou Sayuki, não, Sayuki, né? Sayuki, obrigado. O Toriyama ele gostava muito de mechanical design, né? Tanto que ele conversava muito com o Katsuhiro Otomo, que também gostava de montar bonequinhos, né? Montar bonequinhos. E, tipo, repito, Dragon Ball, ele não é... Samuel, é só você ver, tipo, é a diferença entre uma pessoa que realmente conhece de mangá e tem uma opinião muito específica sobre essa e alguém que não sabe porra nenhuma e fica falando merda no Twitter, tá? Eu não concordo com algumas coisas do que o Igor fala, mas eu tenho ele em altíssima conta. Eu tenho um respeito máximo por ele, porque eu sei que ele sabe o que ele tá falando. Não significa que a gente vai concordar com algumas coisas. Por quê? Porque eu sou um cara extremamente mais mainstream do que ele. Ele gosta de obras muito mais antigas, muito mais underground, porque ele é um estudioso do assunto, entendeu? Eu não sou necessariamente um estudioso de mangás, eu trabalho na área, eu sou um tradutor, eu sou um gerente de conteúdo, eu negocio os contratos com as obras. E o que eu conheço é isso, entendeu? Eu te dou os números, eu te dou os dados, eu falo as coisas que muitas vezes vocês não gostam de ouvir, mas é a realidade. E aí depois, mais pra frente, meses depois, vocês falam pra pessoa, pô, o Roberto falou aquilo mesmo, tá ligado? Vocês acham que é um tiro da bunda, mas eu sei o que eu tô falando, entendeu? E tipo, eu gosto de ver gente que sabe o que tá falando, como o Igor, como o Izu, como o Narras, entendeu? Porque não é coisa de fã maluco que, ai meu Deus, estão falando mal do meu personagem favorito, vou mandar ameaça de morte pras pessoas, tá ligado? Não. São pessoas que sabem o que estão fazendo, sabem o que estão falando e têm um reconhecimento muito pouco, diga-se de passagem, deveriam ter muito mais, que merecem. Beleza? Vambora. Fantástico, esse vídeo é uma aula de mangá, Dragon Ball clássico, né, como as pessoas gostavam de dividir. Mas Dragon Ball Z tem uma diferença notável de produção, né? Tem uma diferença, eu não vou dizer estridente ou estriônica, mas existe. Tem. Existe. Era uma aventura Eu digo, tem. padronizada. Uma aventura que já existia nos modos anteriores e não no Martial Arts. Quando o Dragon Ball finalmente foi virar Martial Arts... Perfeito. Eita, que eu puxei de muito aqui. Quando o Dragon Ball foi virar Martial Arts, Perfeito. o Shin já tava, sabe, no segundo, terceiro torneio. Uhum. Dragon Ball era uma obra de aventura. Ah, Igor, mas quem disse que já não existiu? Peraí, obra de aventura? Beleza, Dragon Ball era uma obra de aventura, mas quem fazia aventura antes? Quem fazia aventura antes de Dragon Ball? Uma aventura assim, do balaco? Tem um monte. Uma aventurazão, uou, Tem um show, monte. claro que no mundo das novels Tem um monte. já existiam muitas aventuras, né? O Japão já é conhecido demais por fazer historietas fantasiosas. Mas aqui eu tô falando só do universo de mangás, tá? Eu não tô nem falando que esses universos de mangás influenciaram o Dragon Ball, mas eu tô falando que a indústria já conhecia. Por exemplo... Oh, Magari, eu abri errado aqui, mas tudo bem, não tem problema. Por exemplo, o próprio. Não tem como correr. Astro Boy fez pra praticamente todo mundo. Uma obra de aventura episódica. Uma obra de aventura episódica. Nós temos também Cyborg 009. Clássico. Isso aqui é curioso, tá? Porque eu estou lendo Cyborg agora. Tô lendo Cyborg agora, eu tinha visto anime há muito tempo atrás. A cueca tá traduzindo também, né? Eu já tinha visto Cyborg. E, gente, assim, tipo, a série Cyborg, ela também é episódica. Funciona da mesma maneira. Só que, do nada, o Ichinobu Shotaro, ele pegou pra si uma vontade de criticar o governo, de fazer histórias bem pra frentex, né? E começou a sair desse padrão de salvar pessoas, sabe? E começou a fazer aventuras. E agora, onde eu... Esse é o criador de Kamen Rider, tá?
tô lendo no volume 12, Cyborg tá muito diferente. O Cyborg tá bizarro. O Cyborg tá tipo, todo mundo morrendo a cada segundo, porrada, explosão, trama, vilão, raça humana sendo extinguida, histórias assustadoras, assim, tá uma loucura. Cyborg tá fazendo escola demais aqui. Mas, enfim, outra obra de aventura que com o tempo ficou com uma produção muito boa também, tá? Não vou botar aqui o mangá, porque eu não vejo a necessidade. Pera aí, eu não tô falando uma grandíssima merda, né? Eu não tô falando merda, né? Ah, bom. Eu não tô maluco, beleza. A produção de Cyborg evoluiu muito, maluco. mesmo que eu ainda acho que o nosso querido Dinamo Jotaro brilhou mais em Torimono Hikae, né? Sabe o tweet? Torimono Hikae, que é um dos meus mangás prediletos. Eu não tô nem falando sobre produção ser boa ou não, né? Que algumas pessoas aqui que podem chegar desavisadas, elas podem até estar pensando assim, você tá dizendo então que Dragon Ball não foi o primeiro a fazer produção. Não. Produção boa? Diagramação? Meu amigo, já tinha mais de 20 anos antes de Dragon Ball fazer mais de 20 anos brincando. Ok. Eu tô falando de produção pro martial arts, assim, essa coisa de sequência, movimento por movimento de martial arts. Nem mesmo o Kozori Okami tinha isso, de fazer habilidade, uma hábil luta. Não era tão assim. Temos que ser sinceros, é um padrão dos anos 70 que não cabe. Agora, se você for pegar a Azumi já é uma obra muito mais focada no movimento por movimento e tal. Mas o que eu tô só comentando aqui, não é por produção ser boa ou não, pra Kozori Okami é um esculacho, mas é esse modelo pra martial arts, tá? E aqui, nesse momento, eu estou fazendo um salto para o mundo de aventuras. Como eu já citei também, Babel Nisei é de 70, tá, gente? É uma obra bem aventuresca do Mitsuteru. Mitsuteru esse, que é um mangaka enorme, né, na produção. Não o universo dos conheço. mangás ele é gigantesco. Aqui eu queria só botar o Shocking Chojin Louca, que é muito famoso no Japão. É uma obra bem padrão Battlestar Galactica, assim, sabe? Aquela coisa bem antigona, né? Traço de shoujo. Pra dizer que shoujo foi um dos principais precursores pro universo de fantasia. Sabiam isso vocês? Pois bem, pra mim, o maior exemplo de aventura que existia é Pigmalho. Pigmalho é um mangá, completa tradução, tá em inglês no caso, de aventura do início ao fim. Totalmente focado em aventura, com vários e vários elementos fantasiosos e também com elementos mitológicos, né? Vocês podem ver aqui, né? Tá evidente com a mitologia que ele gosta de trazer. Pigmalho é de 78. 78. E é bom, tá? Comentários à parte, um dos melhores world buildings que eu conheço aí no mundo dos mangás. E que tem um traço shoujo, só pra dar aquele grau aí que o mundo de fantasia ele era geralmente shoujo, tá? Mas não Melhor world building, sério. seja por isso, Detalhe que ele gosta de falar, world building, mas tudo bem. tudo grandes amigos. Eita, abriu uma página do próprio Mangadex aqui. Mas não seja por isso, nós temos também a universalização de aventura para os machos homens brabos, que Hokuto veio no Ken. não só com Cyborg, não só com Astro Boy, mas a popularização, quem? Rokutão mais famoso de trouxe pra todos. todo De mundo, assim, aventura as foi revistas Hokuto no explodiram, a Ken, Jump todo mundo existe sabe. muito por causa de Hokuto no Ken. Burousan, junto com Hara, fizeram história. E assim, ainda é um modelo o quê? Episódico, né, galera? Exatamente. Isso é uma coisa que demorou muito pra ser extinguida, tá ligado? Ou justamente ter esse novo padrão de aventuras de arcos, né? Rokutão é homérico. E um que, pra mim, tá no modelo também de Hokuto, é Black Angels. Esse mangá aqui é muito bom, tá? Ele é curiosamente... pra quem gosta de uma obra mais seinen, guys, só questione. Pra quem gosta de uma obra de sangue, porrada, mata o cara como se fosse porra nenhuma. Esse aqui, Black Angels, sabe? Black Angels trabalha isso muito bem. Enfim, essas obras aqui citadas só pra dizer que já existia modelo anterior a Dragon Ball, não só por produção de artes marciais, como também por produção e elaboração pra Adventures. Só que aí, eu vou dar o braço a torcer que Dragon Ball foi um dos primeiros mangás com arco. Pá, fazer um arco inteiro. Mas demorou, tá? Demorou muito pra Dragon Ball ter arco. Quando eu falo arco, não é arco de torneio. Arco de torneio, como eu já falei isso pra vocês há muito tempo. Arco, de fato, sem ser torneio, arcão, assim, ó, lá, um dos primeiros a fazer isso dentro do universo de Battle Shonens. Verdade. Isso aí eu realmente não tenho uma coisa aqui pra refutar, porque realmente Dragon Ball foi um dos precursores nisso. Tanto que o mundo dos animes, naquele período dos anos 80 e tal, ele era bem padronizado pra episódios de 50, animes com 50 episódios. OVAs começaram a aparecer justamente em 85, né? Começaram a popularizar-se por ali. Então, comentando assim, isso aí é uma coisa que eu agora, nesse momento, Sim. não tenho refute. Não tenho obras Hokuto anteriores inspirou- que traziam arcos sem ser de torneio Tudo. pra universo dos mangás. E Igor, que é isso, Igor? Sério? Sério, meu? Gente, assim, Astro Joe é um arco, né? Toda vez que vocês escutarem um Hisatsu, por exemplo, sabe aqueles golpes o golpe do Zop? Que ele fala Hisatsu, Midoriboshi ou qualquer coisa do tipo. Esse Hisatsu é sempre um golpe que é um golpe finalizador. É o golpe que você vai usar pra acabar com a luta. Todos os golpes de Hokuto no Ken eram Hisatsu. Todos. Embora ele nunca tivesse falado Hisatsu, se eu não me engano agora. Ele sempre falava Omae wa mou shindeiru, que, ou seja, você já está morto, né? Boa noite, Rick. Valeu pela moral. Entendeu? Mas são todos os Hisatsu. A grande maioria deles veio literalmente desse conceito de Hokuto no Ken, tá? Um anime que merecia um remake, diga-se de passagem. Joe é um arco inteiro. Merecia. Olha o ATMP, tem 3 arcos de ATMP também. Você vê ali que tem um padrão no universo de Shonen com arcos. Mas Battle... Uou, não achei mesmo. Não achei. Uma obra focada em artes marciais, sem ser de torneio, né? Justamente vou detonar esse cara aqui, demora um tempo pra cacete. Não. O grande malvado das montanhas, vou matar esse cara das montanhas, aí pega, tem que passar o futuro, pra dizer. Isso eu realmente não achei. Isso eu não achei. E espero achar, sinceramente. Não pra diminuir Dragon Ball, mas sim pra evoluir o debate, tá, gente? De novo. Legal. Bom, Show aí de eu bola. queria comentar que aí vem as pessoas, né? Que trouxeram os pontos delas. Bah, meu. Tá no centro. O Ancilião, ele comentou, né? Ah, mas foi DB que mudou a indústria pra sempre, ao ponto de que se você fala que gosta de anime, o povo vai pensar que você gosta de Battle Shonen, porque a pessoa pensa que é anime. Uou, mas não é só isso, ele vai lá e comenta, Dragon Ball é popularíssimo. Sim, eu não tô questionando a popularidade, não estou questionando nem um pouco a popularidade de Dragon Ball.
Quando falam sobre pioneiro de algo, sempre há dois tipos. O que fez aquilo historicamente primeiro e o que popularizou aquilo e trouxe o formato usado até hoje. Esse comentário desse rapaz aqui, do Léo ao quadrado, de fato, sempre tem dois lados, assim, pioneiro ou pioneiro impulsionador. Que existe aquele que é o catalisador da pionagem, do pioneiro. Uhum. Existe pioneiro, primeirão. E assim, qual é o melhor? Nenhum dos dois é melhor. Nenhum dos dois é melhor. É só pra gente ter a distinção disso. Ai, qual foi o primeiro FPS dos games? Aí todo mundo, não, é o Wolfenstein, pô. O Wolfenstein é o primeiro FPS dos games. Aí todo mundo sabe que o Wolfenstein foi o primeiro. Aí quando você vai ver, o primeiro first person shooter foi um de 70 e pouco, que era um jogo cagadíssimo, preto e branco, que você ia pra frente como um olho, você era um olho, tá ligado? Aí ia pra frente, assim, ridículo. Mas é o primeiro first person shooter. Uhum. A gente sabe muito bem quem foi que influenciou mais, né? Óbvio. Mas são detalhes. Nós estamos aqui sobre análise, não pra dizer fulano é melhor, fulano é pior, não. Meu pai jogou Wolfenstein. Aqui justamente porque tu pensou que certeza popularidade importa muito para as conclusões que a gente criando, é considerado o pai dos Battleshonen justamente por ser o primeiro popularizador do gênero para todo mundo. Acho muito improvável chegar em outra causa na realidade dessa sua resposta. Esse cara não dá uma dentro, parece alguém que só faz as pesquisas erradas. Obrigado, Dio Translúcida. Pô, Dio Translúcida me ajuda, velho. O Igor sabe o que ele tá falando, velho. Porra. Você não concorda. Cara, isso Espero aqui. que você me refute, tá? Isso daqui me irrita bastante. Se você não gosta do que uma pessoa tá falando, dê argumentos. Dê argumentos, não chegue e dê um coach numa pessoa e fala assim, que coach merda, blá blá blá. Fale por que você não foi bom, então. Pera aí, rapidinho. Que é? Beleza. Era outra coisa. Tá aqui em live pra você fazer essa sua refutação. Beijo. E, além da refutação, explicar o porquê que eu faço tantas pesquisas erradas e que eu sou um embuste e desnecessário pra comunidade. Tá? Fica à vontade. Essas duas equações aí são da sua custódia. Primeiro que as duas coisas, não foi o primeiro a fazer isso, mas acho que foi um dos primeiros a fazer isso. Mas como mais famoso, logo faz sentido ele ser o divisor de águas, porque ele é o mais famoso. Tudo bem, tudo bem. É que ninguém conhece esses. Ou menos no Japão, cara. Aí a gente teria que... É que ninguém conhece esses. Parece um argumento quanto, mas é a verdade. É a verdade. Ninguém conhece. E, tipo, o grande lance não é que a resposta final ninguém conhece esses. Não. Isso é a consequência, não é a causa. Por que ninguém conhece ele antes? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Que é famoso no Japão. Tenho certeza que a gente vai chegar lá. Aqui eu vou primeiro pro Juan. O Juan fez o comentário anterior. O Juan, ele gosta muito da gente. O Juan manja muito, fãzaço de Dragon Ball. Segura ele me segue. Tamo junto, um abraço pro Juan. Pelo menos de mim, né? Ele comenta as coisas. O Igor trouxe um comentário muito interessante sobre o que Dragon Ball fez para ser considerado divisor de águas do Battle Shonen. Então eu vou dar os meus 2 centavos sobre esse assunto. Pois é, vamos começar. Perfeito. Bem, em primeiro lugar, temos que concordar que o fator fama está ligado à influência de TV certo. Fora o Fura, né? Fora o Toriyama já, né? Fora o Toriyama já ser um cado relevante naquela época de Dr. Slump, um cado. Um dos animes de maior sucesso era o Dr. Slump de 80. Não, ele não era um cara relevante. Ele era muito relevante. Ele era o mangaka mais famoso, ou um dos, pelo menos. A Jump não queria que ele terminasse Dr. Slump. A explosão das obras orientais nos Estados Unidos. Mas dane-se a explosão oriental. Com Akira foi algo de grande importância para a DB ser esse ícone. Mas no próprio Japão, eu tô nem aí pra o ícone. O ícone de Dragon Ball no universo, onde a gente está convivendo aqui nesse mundão, foi aparecer em 98. Tô nem brincando, não tô nem brincando. Foi só no final do século que Dragon Ball foi um sucesso arrebatador por aqui. Aqui Brasil, né? Aqui Brasil. Todo mundo conhecer, sabe? México, Estados Unidos, Canadá, Brasil. A Argentina nem gosta tanto assim de Dragon Ball, mas enfim. Isso foi demorar demais. Mas eu não acho que isso seja tudo. E tem 2 motivos centrais para isso. Um deles é que o Igor citou, que é a quadrinização. E ele contestou, né? Você constatou, mas enfim. Trazendo o mangá de Tinley. E bem, de fato, a quadrinização, composição e uso de linhas desse mangá é de fato muito semelhante com a de DB. Mas tem um porém. Aqui eu já comentei sobre produção, né? Que a produção de Tinley é muito boa, né? Muito boa mesmo. Aqui é válido corrigir um comentário do Igor que ele mencionou sobre algumas datas. Ele comenta que Dragon Ball só foi virar de porrada em 87, mas os primeiros torneios de artes marciais começou em 85, uma diferença de 2 anos que é considerável vista a duração dos 2 mangás. Eu não concordo com isso, já comentei isso. Não concordo com isso. O arco de torneio de Dragon Ball, não. Pra mim, quando começa Red Rainbow, quando termina Red Rainbow, que de fato estamos diante de um Dragon Ball mais coeso. Vocês lembram que o Tal Pai Pai apareceu justamente numa porrada de torneio, né? Eu entendo que o Igor tá falando que não era que Dragon Ball não necessariamente virou Battle Shonen em 87, mas não é isso que o Juan tá falando. Ele tá falando que em 85 já tinha um arco de torneio. Eu não tenho certeza, eu preciso checar isso. E se o Juan tá falando, muito provavelmente é verdade. Ele manja de Dragon Ball. Tenho que ver. No quadrado, ali, vamos ver quem ganha. Aquele lourinho também, né? O Tal Pai Pai mata o cara com a linguada. Justamente, no torneio. Mas eu não concordo que esse aí seja... a partir daqui... Inclusive, o Tal Papai é a referência pro Kizaru chegar lá em Sabaody no canhão. Lembra? O Tal Papai pegava uma tora de madeira, jogava, subia na tora de madeira e ia. Parecido com o Kizaru. Ele atira a bala de canhão, sobe em cima da bala de canhão, ele explode, ele se reconstitui. Mais ou menos isso. É óbvio. Eu concordo depois no fim da Red Rainbow. E considerando que essas páginas que eu peguei desse mangá de Shin são por volta de capítulo 140, do capítulo 140, enquanto o primeiro torneio de DB começou por volta de 35, errado. Talvez tenha sido o caso da Dragon Ball ter vindo primeiro, ou talvez até mesmo ter sido influenciado de Shin, né? Eu não sei. Então, aí que vem, Juan. Eu peguei uma página do 60, aquela página que eu mostrei pra vocês. Eu acho que é do 58. Volume 5. Tá bom, então o Juan tá falando no capítulo 35? Vamos ver. Peraí. Aguenta aí. Capítulo 35, né? O Igor tá falando que o time no 60 e pouco já tinha. Capítulo 35 de Dragon Ball tem um torneio.
Ponto. Capítulo 35. Tá aqui, ó. Tem a capa aqui pra ficar bem claro, porque eu não quero divulgar nada pirata aqui, não. Eu tô vendo aqui no... Essa aqui, ó. Vocês podem ver em qualquer lugar. Tá aqui, ó. Esse aqui é o capítulo 35 de Dragon Ball. Pronto, aqui, ó. Pra ficar bem claro aqui, ó. Eu vou upar aqui pra mostrar pra todo mundo. Se você mostrou a página 60, Igor, então Dragon Ball foi anterior, tá? Tá aqui, ó. Essa aqui é a prova cabal. Capítulo 35 de Dragon Ball. Tá aqui, ó. Tenkaichi Budokai, que é literalmente o torneio de artes marciais. Beleza? Sigamos. O capítulo 58 tá no volume 7. Não importa, 35 anterior. Antes. Ah, a página que eu peguei aqui foi 140. Voltei. E o Shinmei, primeiro capítulo já tem uma boa produção, tá? Eu peguei 58 só porque eu tô próximo do 58, eu tô no 70. Mas Shinmei tem uma boa produção do 3, sabe? Ok. Claro, eu sei que eu estou baseado no Wikipedia. E não é muito confiável, mas é a única fonte que eu encontrei. Então, caso eu esteja errado, eu peço para que, por favor, me corrijam. E porque eu não quero passar desinformação, beleza? Beleza. Mas, bem, Muito continuando com o justo. assunto, mesmo que eu esteja errado, de fato, a China tem uma produção pioneira de Dragon Ball, eu ainda acho que Dragon Ball deu uma bela aprimorada nesse estilo e popularizou, o que foi extremamente importante para Battle Shonen. Me perdoe, não é comparável o time com Dragon Ball nesse sentido. Vocês vão ver já pelas imagens. Aí aqui, o Ancilião também comentou isso. E eu quero aqui dar o crédito pro Ancilião e pro Man. Dragon Ball, essa página dupla aqui todo mundo tem, né? Beleza. Mas isso aqui, ó, o poder somado à arte marcial, é uma parada que não pertence mais a Shinmei. Não pertence mais a Exatamente. Shinmei. Não existe mais. Shinmei não tem essa loucura, sabe? Esse universo aí de poderes, dragões, não são mais do tato de Shinmei. E aí, foi Dragon Ball que trouxe isso aqui? Não, Foi Dragon Ball? claro que não. Big Mario já tinha fragmentos disso aqui. Agora, não, de forma alguma, eu vou tirar o mérito do Toriyama ser um dos primeiros a fazer isso. Ser um dos primeiros a fazer isso, porque, tipo, Big Mario é de 78 e acabou, não tem mais nada. Muito difícil você encontrar alguma obra que chegue perto de aprimorar esse universo de artes marciais com poderes. Vocês viram que eu trouxe o mundo do Super Power Fantasy e o mundo das artes marciais? Eu trouxe os dois, e disse que já existiam antes do Dragon Ball, e bem estabelecidos. Mas eu não trouxe nenhum que tinha uma produção do cacete, como tem a produção do Dragon Ball, perdão meu francês, tá? E Exatamente. que somasse os dois, que tivesse tanta boa arte marcial, poderzão. E vamos ser Perfeito. sinceros, até hoje, você não vai achar. Pega Black Clover e coloca do lado de Dragon Ball dá um pau. Pega Eno Shobotai, Dragon Ball dá um pau. Você vê vários autores hoje não chegam na eficiência que o Toriyama teve, sabe? Isso é Talvez tenha uma exceção, mas... Ei, eu sou suspeito pra falar. Muito suspeito. um mérito que a gente tem que dar valor mesmo. Porque o Toriyama, ele galgou muito do universo de Shonen, de Battle Shonen, com a soma de martial arts com poderes. Entendem isso? Só que eu não acho que isso seja um impeditivo pra Shinmei também ter feito escola. Porque a gente não fala assim, não, você fez escola. Ok. Pronto, Dragon Ball fez muito mais escola que os outros. Mas não pode impedir forma alguma de dizer que Shinmei também não tem que ser parabenizado, cara. A produção de Shinmei é muito boa. E você pode facilmente evoluir alguns elementos de Shinmei pra fazer poderzão. E eu digo isso de Shinmei porque os outros que eu comentei tem uma produção muito locada. Eu tô vendo os comentários aqui. Tá falando, mano, você vai ficar fazendo isso toda hora. Mas tua obra já tinha isso, sim, mas eu vejo que é uma tentativa de ser igual nesse história de Dragon Ball. Tinha alguma obra que conseguia fazer diversas viradas numa batalha e confluir diversos personagens nela? Não. Por aquele período. Hokuto no Ken, quase ninguém hoje consegue replicar Hokuto no Ken. Bleach trouxe muitos desses ensinamentos pra Hokuto, né? O Kubo já falou isso. Jojo, Hokuto. Gintama mesmo, Hokuto. Gintama, o autor Sorachi, né, disse que é um grande fã do Toriyama, óbvio, mas também disse que é um grande fã do Hara e do Broosan, que são de Hokuto no Ken. Enfim. Mas bem, existe um outro fator extremamente importante pra Battle Shonen, eu diria até para os mangás em geral, que o Toriyama trouxe e que o Igor acabou não comentando sobre. É ter o time skip na história, envelhecer o protagonista. Pô, cara. Importante, a passagem Eu do não botei tempo. aqui, né, mas é só essa imagenzinha do Goku tendo várias eras de vida. E Jojo é anterior a Dragon Ball, né? Jojo já tem time skipping de tempo. Mas Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa o time skip de Jojo com o time skip de Dragon Ball. O time skip de Jojo, ele não somente passou o tempo, mas ele tira o foco do protagonista. É um outro protagonista. Não é a mesma coisa. Em Dragon Ball, o protagonista é sempre o Goku. Sempre. Tentou-se fazer uma coisa diferente com o Gohan, o Cell. Tem toda uma história aí, a galera sabe mais do que eu. Não aconteceu. O Goku é o protagonista de Dragon Ball. E tanto isso é verdade que depois que fizeram o GT e fizeram no Daima recentemente, fizeram o Goku ficar jovem de novo. Por quê? Porque o Goku estava ficando velho. Só por isso. É um fato. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A produção de Jojo e de Dragon Ball elas são muito próximas. Mas assim, esse elemento de time skip com Dragon Ball, tipo... É uma coisa que já existia. Time skip já existia. O próprio Hinotori já tem time skip, sabe? Sim. Tem muitas obras. Né, Mas anterior, 70, Hinotori não é a mesma coisa que Dragon Ball. Não é a mesma hype, coisa. né? Você vê a assinatura do universo do time skip, e esse hype geralmente vai esbarrar no que o Dragon Ball trouxe. Hinotori é do Dragon Tezuka, Ball, tá? aí você vê claramente a assinatura de Dragon Ball em One Piece, você vê a assinatura de Dragon Ball em Naruto, você vê a assinatura em Fairy Tail, que não é nem da Jump. Você vê essa assinatura de fato. Mas assim, também não dizer é, né? Mas... que isso aqui foi determinante pra dizer que Dragon Ball é superior, acho que não, porque... Superior não, né? Elevado. Acho que não, porque, justamente como eu mencionei a vocês, meu próprio Hinotori que é de 60 tem time skip. Não dá pra comparar. Não é a mesma coisa. Você sabe que não é a mesma coisa, Igor. Não é a mesma coisa. Não é comparável. Minimamente comparável. Enfim. Não é.
Até onde eu sei, Dragon Ball foi o Só primeiro por mangá a causa- fazer isso. Bicho, botou a pau na mesa dizendo que o seu editor, Torishima, falei Torimatsu, né? Torishima, que ia ser assim ou Torishima. nada. E também o Toriyama já comentou que era inédito o que ele fez na época. O seu protagonista se casar e ter um filho. Isso aí, eu admito, tá? Isso eu admito. Pra o universo demográfico shonen, quase único. O protagonista tem um filho. Não acho que isso aqui vá fazer com que Dragon Ball seja, meu Deus, divisor de água. Tanto que ninguém faz isso. Hoje. Dragon Ball fez, beleza, diz outra que fez isso. Exatamente. Ninguém nunca fez isso. Gintama não fez, Fairy Tail não fez, Bleach falhou completamente nisso, Naruto falhou completamente nisso. Naruto, Não sou eu que estou dizendo, viu? Não sou eu que estou dizendo. Mas eu concordo 100%. Falhou completamente nisso. Mortalmente nisso. Meu Deus do céu, para com isso. dá pra dizer que fez, porque tá aí, mas falhou completamente nisso. Você vê vários Completamente. outros shonens futuros e não fazem o que Dragon Ball faz. Que é dar destaque pro Goten, dar destaque pro Goku, dar destaque pro Gohan. Exatamente. Tecnicamente Naruto fez, né? Tecnicamente. Tecnicamente. Mas ainda hoje é uma coisa muito única, né? O protagonista ter filho e ele se manter. Pronto, não, aí eu vou dar o H. O Toriyama ele já mencionou em outros momentos que ele queria que o Gohan tornasse, né? O principal. Mas não se tornou. Eu Não falei. virou. Pronto. Eu Passa a falei. página. Que obra tem o protagonista com o filho e o filho não é o protagonista? Que obra que o protagonista se mantém o protagonista mesmo com o filho? E é Battle Shonen, no caso. Ah, muito difícil de envolver. O filho não, mas o neto, a continuidade, Jojo. Cubo, eu sei que você está vendo essa live. Não deixa isso barato, refute esse careca. Não, meu Deus. Os fãs de Bleach vão à loucura com isso, mas ele falou a verdade. Prosseguindo aqui. Já bateu uma hora de assunto. Bem, vamos lá. Isso por si Tanto só é tempo importante igual. pra cacete. Não acho tão importante assim. Enquanto Battle Shonen e até o mangá no geral não foram influenciados por Dragon Ball, mostrando que fazer um time skip, assim, na trama pode sim dar muito certo. Acho que isso sim foi uma contribuição importantíssima de DB pra outros mangás. A gente já mencionou, time skip existe há milênios. Não só no mundo dos mangás, mas nos jogos, da literatura, dos filmes. Ok. Não é uma coisa tão surpreendente. E vale o comentário, né? Jornada pro Oeste já tem time skip também, é a influência principal do Dragon Ball. E aqui ele botou uma gostosa, né? Não sei por que ele botou essa fogosa aqui. Sem óculos, curiosamente ela não tem óculos no jogo. Aqui ela tem. Bem, isso é o resumo. Em resumo era isso mesmo que eu tinha pra comentar aqui sobre esse assunto. Isso é bem interessante, Dragon Ball fez isso. Ele sabia que ela tem óculos. Que isso se tornasse possível. Beleza. Pois bem, eu encerro aqui. Vamos ver amanhã. Botou uma mina aqui só pra dar um uou. E aí, galera? Ui. Por que ele botou tanta mina? Eu não entendo. Por quê? 23, eu acho. Mas beleza. Enfim, Juan, concordo com ele. Com o Ancilião, justamente nesse avanço do superpower misturado com o martial arts, que Ok. realmente pouquíssimas obras fizeram, mas eu ainda adiciono. Poder por poder no torneio do poder, que Kinnikuman já tem. Repito, poder por poder. Uau! Dentro de um torneiozinho, Kinnikuman já tem. São muito poucos personagens de Kinnikuman que têm poderes necessariamente. Eles têm o é a Inner Burner Strength, né? Que é o... Aparece um kanji no coisa dele, que é Niku. Ele tem o poder da amizade. Tipo, em Kinnikuman tem literalmente o poder da amizade. Mas não é alguma coisa que fica assim... metafórica. É literal. Não, esse é o poder da amizade e eu tô mais forte por causa disso. Literal. Sério mesmo. Não só no antigo, como no novo. Tem. Há muito tempo. E outras obras já tinham isso aí, ó, com facilidade. Agora, arco, que não envolve tournaments, não envolve torneio, o arco de Namekusei, sabe? O arcozão não tem episódico, não é episódico. Como foi com o Piccolo da Mao, sabe? Tem um arco inteiro com Dragon Ball, junto com artes marciais. Aí as lutas demoram pra caramba, as lutas vão demorar. E já expliquei também do Piccolo Daimao. A referência disso em One Piece é literalmente Onigashima. Por quê? Porque o Daimao, a referência original é na lenda de Momotaro, que ele tinha o fazão, o macaco e o cachorro para ajudar o moleque. Momotaro levou ele lá pra Onigashima pra derrotar o rei dos demônios e blá blá blá. Ele derrotou. E enfim. E qual que é a referência disso em Dragon Ball? É quando o Goku vai dar aquele soco lá, que ele faz um buraco no Piccolo, Daimao. E qual é a referência disso em One Piece? É quando o Luffy dá um puta socão no Kaido, porque o Kaido era literalmente o Daimao. Entendeu? E, Roberto, onde é que ficava Onigashima? Onigashima muito provavelmente ficava, entre aspas, eu não tenho certeza, em Hokkaido. Entendeu? Essas referências são óbvias, todo mundo sabe disso, quem não sabe tá aprendendo agora, estamos aqui pra isso, tá? E por que o Luffy dá um puta socão no dragão, Roberto? Porque o Luffy é literalmente o Son Goku, Sun Wukong. Por isso que ele usa o Bajirangan, Hanuman. Sun Wukong é basicamente a mesma coisa. Muda só a mitologia. O Igor pode explicar melhor, ele é budista. Elas não tem conclusão no próprio capítulo, ela prolonga muito. E vai, puxa, e fulano volta. Arco, somado com poder, somado com arte marcial. Essa escola talvez seja quase única de Dragon Ball. Perfeito. E aqui vou pro do Rodrigo. Rodrigo, ele fez um comentário maior. Vamos lá. Não. Por que, Rodrigo? Meu nome é Roberto, tá escrito aqui, ó, Roberto. Por que todo mundo me chama de Rodrigo? Eu não entendo isso. O que foi que eu fiz? Eu me esforço pra chamar as pessoas com os nomes corretos dela, usar os pronomes corretos, tudo da maneira que vocês quiserem. Está escrito aqui, careca e goi, Roberto. Não é possível isso. Aí eles vão falar, ai, por que é Rodrigues, então é Rodrigo.
Enfim. Tá aqui, sou eu. Vamos ver o que eu falei, quer dizer, vamos ver o que ele vai falar que eu falei. Publicação, top 1, né? Top 1, publicação. Chimney foi um mangá publicado pela Kodansha na Monthly Shonen Magazine, que no passado era Besatsu e depois virou Monthly e depois voltou a ser Besatsu. A mesma revista onde Shingeki no Kyojin foi publicada... Não. Como não? Não. Errou. Como não? Esse comentário aqui dele é pra dizer assim, ou seja, é uma série mensal, Dragon Ball é semanal. Errado. Exato. Mas antes de ir para o principal ponto dele, eu vou no erro dele. Era a Gekkan, Shonen Magazine. A Ok. Gekkan era mensal, mas não era Besatsu. A Besatsu, Ok. que Shingeki, é outro. Tem nada a ver. A Gekkan... Vamos tirar a prova. Não sou o dono da razão. Vamos ver. A Chimney era publicada na Monthly Shonen Magazine. A Monthly é literalmente a Gekkan. Tudo bem? Aqui tá escrito... não percam as contas, tá? Essa aqui é a página de Chimney. Ela foi publicada na Kodansha entre 1983 e 1997. Monthly Shonen Magazine, o original é Gekkan, tá? Mensal é Gekkan. Tudo bem? Magazine publicada na Kodansha. Ela foi lançada em 64 com o nome de Besatsu Shonen Magazine. Ou não é? Depois, em 69, ela foi remodificada, né? Teve uma mudança do nome para Monthly Besatsu Shonen Magazine, ou Gekkan Besatsu Shonen Magazine. E a sua publicação aumentou de quarterly to monthly, né? Do quarter para mensal. Depois da sua suspensão em 1974, ela voltou à publicação em 1975. Não entendi o que eu errei. Tá escrito aqui. Você tá se publicando pela Wikipedia. Porra, você quer que eu me baseie no quê? Está escrito aqui. Besatsu. Em qual... Roberto, em qual revista saía Shingeki no Kyojin? Vamos ver. Qual era o nome da revista que saía? Besatsu Shonen Magazine. Eu errei? A Wikipedia está errada? É o que tá escrito aqui. Beleza? 1-0 pra mim? Então vambora. Existe, vale comentar. Gekkan Monthly, não existe. E a Besatsu tá lá. São duas revistas da Kodansha, não são a mesma. Mas, comentando sobre Shimei era mensal. Dragon Ball era semanal. Sim. Dragon Ball existia mais. Dragon Ball tinha mais chance. Ele até comentou uma resposta de uma pessoa aqui. Ele comentou assim: é mais fácil Dragon Ball ter influenciado o time do que time ter influenciado Dragon Ball, porque Dragon Ball Sim. saía semana a semana e time saía por mês. Sim. Mentira. Por que mentira? Por que mentira? Vamos esperar o argumento dele. Depois eu vou dar o meu. Isso é um engano. Isso é um engano. Galera, eu faço pergunta aqui pra vocês mesmo. Do nada, eu forneço a vocês a oportunidade de vocês fazerem um capítulo de 40 páginas por mês. Ok. Ou 15 páginas por semana. A questão não é a quantidade de páginas que você pode fazer ou não. A quantidade é de páginas que você pode ler de outras obras. Porque eu não tô falando necessariamente do número de páginas que vai ser lançado, Igor. Porque Dragon Ball, no começo, eu não sei se vocês sabem, Dragon Ball começava com um número de páginas padrão da Shonen Jump, de 19 a 20 páginas. Mas mais pro meio da série, pro final, Dragon Ball tava com 15 páginas. Alguns capítulos tinham 13 páginas. Alguns capítulos tinham 10 páginas. Então o argumento do Igor vale mais do que o seu, Roberto. Não. Porque quando você tem uma revista saindo semanalmente, você tem muito mais coisas acontecendo no capítulo do que num capítulo que é lançado mensalmente. Por mais que ele tenha mais páginas, não significam que mais coisas acontecem. Não é verdade. Quer uma prova disso? Vejam um mangá mensal de Black Clover, ou sei lá quanto tempo lança, e vejam os capítulos semanais de One Piece, que já é uma obra arrastada. Vejam o que acontece mais coisas, se é em Black Clover ou se é em One Piece. Eu garanto que em One Piece acontece mais coisas. Garanto. Por quê? Porque é pelo dinamismo da série. Porque quando a série é semanal, você precisa chamar a atenção das pessoas semanalmente. Mensalmente, você só precisa chamar a atenção delas uma vez, com um capítulo, por mais que mais páginas tenham. Semanalmente, você precisa pesado. E você sabe que a Shonen Jump é infinitamente mais complexa e difícil de se manter relevante do que qualquer revista da Kodansha jamais foi. Especialmente na era de ouro da Jump. Ou na época que Dragon Ball era publicado. Isso é uma loucura, não tem absolutamente nem comparação. Não há comparação. E eu reitero, é muito mais fácil Chimney ter sido influenciado por Dragon Ball do que Dragon Ball por Chimney. Por quê? Porque o Toriyama já era um mangaka famoso. Muito famoso. Então você acha mesmo que o autor de Chimney, que eu nem sei o nome dele. Vamos ver aqui pra não falar besteira.
O autor de Chimney é Takeshi Maekawa. Pra vocês verem, o nome dele não tem nem um hiperlink aqui. Porque ele não é um autor conhecido, nem no Japão. Mas tudo bem, vamos ver. Tá aqui, deve ser esse cara aqui, mangaka japonês. Não sei nem se é esse mesmo aqui. Deve ser Kung Fu Boy, enfim. Beleza, aqui ele parece ser mais relevante. Vamos ver o que ele fez. Chimney, Hoshino Ken, Kung Fu Boy, Chimney. Ele não fez absolutamente nenhuma série relevante além de Chimney. E aí, Foco, tudo bom? Entendeu? Então, não dá. Não chegue pra mim dizendo que esse rapaz, que com certeza deve ter tido um talento incrível, pelo pouco de produção que você mostrou, que esse cara é mais famoso ou tinha mais talento do que Akira Toriyama. Isso é uma coisa de insana. Completamente insano. E falar que Akira Toriyama se baseou neste cidadão aqui, me perdoe, desconhecido é outra insandice, insanidade completa. Tudo jóia, Falco. Estamos reagindo aqui ao Igor, que está reagindo ao meu post, que foi uma resposta ao post dele. Basicamente é isso. Ah, Igor, tá ali, né? Tá próximo demais. Um tem 60, o outro tem 40. No fim do mês, o cara que faz 15 páginas por semana faz 60. E o cara que Não é um argumento bom bastante, eu já expliquei por quê. faz uma por mês faz 40. Porque o que importa não é a quantidade de páginas, e sim o dinamismo da série. Em 4 capítulos semanais acontece muito mais coisa do que no mensal, na grande maioria das vezes, nem sempre. Valeu, velho. Só que o Chimney não tem página 40. Eu já vi um capítulo do Chimney que tem 93 páginas. Ok. Às vezes o cara só solta. Não tô dizendo que isso é mais hercúleo que o outro trabalho, mas eu tô colocando no pé de igualdade. Se você faz um trabalho longo, você faz um trabalho, quando você tem um mês pra fazer, a exigência dessa revista é que você tenha mais páginas no seu produto. Ok, não necessariamente que a qualidade vai ser melhor. A exigência é muito maior quando ela é semanal, e você sabe disso. Você sabe disso. Do outro lado, você tem ali na semana, pô, realmente tem que ser 15, 17 no máximo e tal. Se Não, eu lhe dou 19, 20, 21. um dia pra fazer um capítulo, ou um mês pra você fazer 90 páginas, e aí? Entendi. Quem trabalhou mais? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depende de incontáveis fatores. Não é porque tem mais páginas que necessariamente vai dar mais trabalho, Igor. Tudo depende da arte do cara. Por exemplo, vamos pegar um capítulo de One Punch Man. A gente pega um capítulo de One Punch Man, um dos curtinhos. Tem 15 a 20 páginas e a gente vai pegar uma série semanal com Black Clover. Qual você acha que dá mais trabalho? Black Clover ou One Punch Man? Isso é uma loucura completa, não faz nenhum sentido isso daqui. Não tem nada a ver com a quantidade de páginas. Tem a ver com a arte, tem a ver com o mangaka, tem a ver com uma série de fatores. Principalmente a exigência da editora. A Shonen Jump é muito mais exigente do que qualquer outra revista. Não tem nem comparação. Nem comparação. Trimensal, que seja, não tem problema. São mundos diferentes, ninguém sabe quem trabalhou mais. Um vai fazer 30 páginas, a gente tem que saber É você que tá dizendo que ele trabalhou mais. São mundos diferentes, concordo. diariamente o que porras ele vai fazer, e o outro tem 90 páginas em 30 dias. Ok? Ele tem que fazer uma história que dure 90 páginas, o outro tem que durar uma. Quem teve maior trabalho? Depende. Não quer dizer nada. Depende totalmente do mangá, depende totalmente do autor, depende de uma série de coisas. Ninguém sabe quem teve maior trabalho, porque eu mesmo. Agora, ó, pá. Exatamente, Igor, você não vai ter sabe. que fazer Perfeito. uma Se página você não por dia sabe, do mangá. show. Eu tenho criatividade suficiente pra conseguir comportar 100. Eu não. 100 histórias Eu não de início, tenho. meio e uma Eu não sei nem página. desenhar. Sinceramente, eu não sei se eu tenho essa capacidade. Eu não Vou tenho, eu tomar sou um manga aí, tradutor. Você vai fazer um manga aqui, ó. 90 Não páginas. consigo. Sobreviva. Mas sabe por que 90 páginas? 80, 70 páginas. Você tem que fazer uma história boa. O público que lê Monthly é exigente. Ele não quer que você faça uma historinha assim, e fulano. O público que lê Monthly é exigente e o que lê Weekly não é infinitamente mais exigente, Igor. Infinitamente mais. Tem mangás na Shonen Jump que são cancelados com 2 volumes, com 3 volumes. Muitos deles, a maioria esmagadora deles foi cancelada assim. Mas não tem nem comparação, velho. E só pra que vocês entendam, ó. 2 volumes da Shonen Jump são normalmente, né, 2 meses, tá? Às vezes um pouquinho mais, porque os primeiros capítulos tem mais páginas. Então, nesses 2 meses, a série já é cancelada. Nenhum mangá monthly é cancelado com 2 capítulos. Nenhum é. Não tem nem comparação. Não é verdade isso. Simplesmente não é. Podem perguntar pro Léo do Analyze, um salve pra ele. Não pode ser só isso. Você vai ser cancelado, você tem que fazer uma coisa porreta, você tem que marcar presença, meu amigo. Tem que ser assim, ó, territorialista. Tem que ser, essa revista aqui, ó, eu não saio não. A Shonen Jump é infinitamente mais concorrida do que qualquer revista da Kodansha jamais foi ou jamais será. Não tem comparação, isso é loucura completa. Esse lugar aqui é meu. Você tem que ser bom. E você tem tempo pra pesquisar? Você tem tempo pra Na isso? Shonen Jump, não. Chimney não é a mesma dificuldade de Dragon Ball. E essa imbecilidade toda que eu tô falando aqui, só pra dar uma galgada, de que não importa não importa quantos dias, quantos que sejam, não importa. O que importa, sabe o quê? Volume. Volume é muito mais métrica do que capítulo. Muito mais métrica. Por que volume é muito mais métrica que capítulo? Não entendi. Se eu chego pra vocês e falo de um mangá que tem 30 volumes, mas ele tem 4.000 capítulos, 4.000 capítulos, é porque você já tá vendo que os capítulos desses 4.000 são de 1 página, 2 páginas no máximo. 30 volumes pra 4.000, Jesus. Ok. Amitabha.
Krishna. Aí quando eu chego pra vocês e digo assim, não, esse volume aqui tem 2 histórias muito boas. Aí são 2 capítulos. 91 páginas, 89 páginas. Caramba. Um volume, pô. Os dois têm a mesma quantidade de páginas. Se eu disser um volume no caso, né? Eu sei que essa comparação ficou meio estranha, mas é bem simples. Ficou. Se eu entrego pra vocês, você tem que fazer 20 capítulos, cada um deles tem que ter 9 páginas. Aí eu chego no meu outro amigo, você tem 2 capítulos pra fazer, cada um deles tem que ter 90 páginas. Os 2 volumes no final vão ter 180, que é o padrão. Os dois vão ter 180. Acabou. Ok, mas... No fim do dia, mesmo que a produção tenha sido difícil pra fulano, fácil pra... No fim o volume é igual. E aqui? Mas Igor, você tá analisando bananas com laranjas, a gente não tá falando disso. Se a gente tá falando das publicações das revistas, por que a gente tá falando dos volumes agora? Quando o volume sai, realmente não tem diferença nenhuma, tudo depende da quantidade de páginas que elas têm. Mas o volume é composto dos capítulos que foram lançados nas publicações. Se um volume de Timmy tinha 8 capítulos, ou 12, ou 10, ou não interessa quanto é que seja, levaram vários meses para ele ser compilado aqui. Mesma coisa aconteceu com o Dragon Ball. Obviamente demorou menos tempo, por quê? Porque é uma publicação semanal. Depois eles vão ser compilados na mesma quantidade. Mas semanalmente dá muito mais trabalho, e você se tornar relevante e se manter relevante na Shonen Jump é infinitamente mais difícil do que na Gekkan Besatsu Shonen Magazine ou na Gekkan qualquer coisa da Kodansha. Pelo amor de Deus, isso é uma loucura completa. E não é comparável isso, não é minimamente comparável. Nenhuma. Vejam bem, eu não estou falando da Shonen Jump com a Gekkan Magazine da Kodansha, não. Eu estou falando qualquer revista da Kodansha. Se brincar, todas, juntas, todas. Porque a maior revista da Kodansha é, obviamente, a Weekly Shonen Magazine, que é onde sai a Fairy Tail, que é onde sai Hajime no Ippo, que é onde sai Blue Lock, que é onde sai... sei lá, saía Nanatsu no Taizai e uma série de outras séries famosas. Mas essa revista não é maior que a Shonen Jump. É uma completa loucura. Ela já foi maior no passado, bem atrás no passado, quando a Shonen Jump literalmente não existia. Ela é uma revista muito mais antiga, a Shonen Sunday também. Mas a Jump é muito maior, historicamente em todos os tempos, do que historicamente em todos os tempos a Weekly Shonen Magazine é. E todas as outras revistas da Kodansha também. E a soma de todas elas também, sem medo de errar. Mas sem medo de errar. Muito por conta de Dragon Ball. Dragon Ball? É uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Não. O Comic Vine, ele deixa bem claro a produção, o lançamento aqui foi 85, 86... Comic Vine é excelente. 87, Bom. Aí, 87, Dragon Ball fez muitos volumes, 5 volumes de 87, 6 volumes de 87. Ficou bastante tempo em 87. E Shimei, ele fez em 94, 84, 85, 85, 86, 87, 88, 89. Aí você já vê que a produção de Shimei, ela deu uma linguada. Ó, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92. Você vê que Dragon Ball engatou muito mais. Ó, 88, 88, 88. Difícil dizer isso. A gente não sabe se o autor ficou doente, a gente não sabe se aconteceram algumas coisas, não sabe se a revista quis dar uma mudada, a gente não sabe. Não dá pra analisar só assim. Eu literalmente não sei, eu não posso falar só assim. Por que não saiu no mês que deveria sair? Porra, N motivos, não sei. Aconteceu algum desastre no Japão? Não sei. Só que no momento onde eu estou falando, Shimei já tá com a produção boa. Não foi como que o Juan disse. Eu peguei aqui no 140. Completamente opinativo, Igor. Porra, tá bom, produção boa, legal, você gostou, mas e daí? É uma pessoa, que sejam 100 mil pessoas. Dragon Ball tá nos milhões, porra. Sei lá. Não acho um argumento bom bastante. Já no 3 é um bom mangá. E eu posso provar isso aqui ao vivo. Eu posso pegar aqui, ó, ao vivo e mostrar que a produção de Shimei é boa no 3. Eu também posso mostrar que Dragon Ball... Capítulo 3 de Shimei já tem uma produção boa. Olha, poxa, bicho, agora pra olhar assim, mas eu vou aqui, ó. Ih, rapaz. Se assim eu mostro que o One Piece tem produção boa no 1. No capítulo 1. Pronto, carregou aqui. Mais difícil mostrar, né? Não estamos falando de One Piece, Robert. Olha como é límpido. Olha como é límpido o traço de Shimei. No 3, tá? Bonito. As Ashuras estão presentes. É um pouquinho mais bobo porque ele é mais novo, né? Também tem esse detalhe. Mas as Ashuras já estão aqui. Olha ele dando porrada no cara e tal. Olha. E eu gostei muito de um iPad pra ler. Eu acho que isso é um iPad, né? Pra ler. Eu preciso de um iPad pra ler. Quem quiser me dar um iPad, Apple patrocina nós. Olha essa qualidade de traço, cara. Olha essa qualidade de traço. Perfeito. Não é fácil de achar. É muito bonito, né? Redondinho. Okay. Encorpado. Simples. Lindo. Visualmente, né? Sem dúvida. Você Concordo. capta muito bem a ideia do mangá. Não é carregado como aquele que eu mostrei pra vocês, né? O Makari Taro, né? Makari Toru. Não é como aquele Makari Toru que é carregadinho, você não consegue ver nada e tal. Muito bonito, cara. E tá aqui, produção. Ok. Enfim. Só provando que não é no 140, não. 3. Vocês ainda estão aí me ouvindo? Ai. Esse vídeo é longo. Notoriedade. Toriyama Sensei não ficou famoso por Dragon Ball, mas sim por Dr. Slump em 1980. 3 anos antes de Shimei ser lançado em uma revista definitivamente Exatamente. mais concorrida, com mais impressões e mais famosa. Embora não seja habitual que um mangaka famoso tenha uma obra posterior mais famosa do que a anterior, dá por uma conta literalmente nos dedos obras dos autores da Jump que conseguiram isso em 2 ou em todas em outras revistas. O que ele tá comentando aqui é que o Toriyama ele tem uma notoriedade até anterior a Dragon Ball e que é anterior a Shimei. Só que aí eu falo de novo, gente. Aonde que a produção de Dr. Slump é igual a Dragon Ball? Aonde? Só no início de Dragon Ball.
Dragon Ball tudo bem. Mas Eu não entendo por que você está falando de produção quando o meu argumento foi de notoriedade e de fama. Você está literalmente usando um argumento do que você gostou na obra, quando eu estou falando de um fato da indústria. Eu não estou dizendo que... Tranquilo, Spice, valeu pela moral, mano. Eu não estou dizendo que Chimney não é melhor do que Dr. Slump na produção, não é isso que eu estou falando. Agora, o que eu estou afirmando é que Dr. Slump é infinitamente mais famoso e mais reconhecido do que Chimney. Porque até agora os seus argumentos foram: eu prefiro Chimney. E só. E só. Ah, mas a produção é boa. Concordo que a produção é boa. E só. pega toda aquela trilogia de Dragon Ball, que ele realmente foi um dos pioneiros. Arcos dentro do universo de Battle Shonen, artes marciais elevadas dentro do Battle Shonen e poderes fantásticos dentro do mundo do Battle Shonen. Okay. Você bota tudo isso aí. Olha que você tem Dr. Slump, nenhum canto. E quando eu falo desses três pilares, você pode achar obras que façam melhores do que ele faz em fantasia. Que os poderes de Dragon Ball é brilho. Que não tem nada muito além do que o próprio Viagem do Oeste fez, e ele já me cortou muito da Viagem do Oeste. E mais, você tem obras anteriores da Dragon Ball que já fizeram fantasias muito mais interessantes, como Pigma, que eu comentei. Artes marciais com poderes, realmente Dragon Ball é um dos primeiros a fazer isso, mas os poderes de antes, como eu mencionei, eram muito mais complexos do que o Dragon Ball tinha. E as marciais em si, você tem obras que pra mim tem a produção melhor que Dragon Ball em artes marciais, que eu tô sempre citando aqui o Shinmei, porque pra mim a produção, isoladamente dos poderes, a produção de Shinmei pra mim é melhor. Mas enfim, não tô desmerecendo, né? Tô falando desses três pontos. Eu também não tô desmerecendo, só tô falando que é só uma opinião, não quer dizer nada. Características únicas. Dragon Ball não é só famoso por ser o Battle Shonen, ele é famoso por tudo que você gosta em Battle Shonen. Forçou a amizade aqui, viu? Mas forçou muito, que é isso, cara. Tudo que eu gosto de Battle Shonen é Dragon Ball, vamos lá. Gags secundárias já existiam antes em Quando eu digo você, eu não tô falando especificamente você, Igor, obviamente. Eu tô falando de você no geral, todo mundo, quem vai ler o negócio, né? Porque, enfim, embora isso tenha sido uma resposta pro Igor, é uma postagem como a todas as que eu faço, que é pra qualquer pessoa ler, né? Mas todos os shonens, antes mesmo da revista Shonen já existir. Power-ups já existiam antes da revista Shonen existir. A revista Shonen já existia. Torneios. Não da mesma forma. Tinham power-ups, haviam power-ups momentâneos, como em Kinnikuman, como a Inner Burner Strength, que era só um tempo o poder da amizade, e depois voltavam ao normal. Eles treinavam um pouco, ficavam mais fortes. Mas eu estou falando de power-ups como Super Saiyajin. E isso não existia nenhum. Não nessas transformações, né? Power-ups no sentido de transformações. Envolvendo muitos personagens favoritos dos fãs. Já existia antes da própria Shonen Jump existir, e na própria Shonen Jump já tinha mangás anteriores. Nenhum com tantos personagens tão queridos dos fãs como em Dragon Ball, nem de longe. Nem de longe. Kinnikuman haviam alguns, com certeza. Os mais famosos de Kinnikuman era o próprio Kinnikuman, tinha o Urameman veio depois, teve o Teriman, teve o Warsman, só veio depois, teve o Brocken, que depois teve o Brocken Jr., porque esses são os Seigi Choujins, tem os Akuma Choujins, que são o Buffalo Man, Spring Man e alguns outros, né? São os nomes que eu me lembro de cabeça. Sim, eu li Kinnikuman, eu sei o que eu tô falando. Que faziam isso, e em concomitantes com o Dragon Ball, como Kinnikuman, que eu citei pra vocês. Misturar artes marciais e poderes sobrenaturais. Já existia Black Angel, já existia Hokuto no Ken. Não da mesma forma. Hokuto no Ken também não era poderes sobrenaturais da mesma forma. Você não lançava os poderes. Você tinha os pontos de pressão, que era literalmente o Punho da Estrela do Norte, Punho da Estrela do Sul, lá de Hokuto no Ken e alguns outros, mas nem de longe era a mesma coisa. Você mas sabe que não é essa coisa de arco, né? Poderes simples, dinâmicos, eu já falei isso. Não é a mesma coisa. Arco de treinamento, já falei que existia antes da Shonen Jump existir. Um vilão, um rival hypado, já mostrei que isso existia antes de Dragon Ball. Mas acima de tudo, uma evolução Não lembro desse vilão hypado, mas tudo bem. do protagonista. Já falei pra vocês que também já existia antes, tipo, Astro Boy, Cyborg 009, todos aqueles que eu citei pra vocês, já tem isso aqui. Eu tenho isso aqui que o Rodrigo mencionou. Episódicos, mas não arcos, como você falou, realmente, de fato. A passagem do tempo. Dragon Ball foi publicado em 85 para 95, 84 para 95. São 11 anos de tempo gigantesco para a maioria esmagadora dos mangás. Que? São 11 anos. Um tempo gigantesco para a maioria esmagadora dos mangás. Completamente relativo. Não é completamente relativo, Igor. É extremamente específico, porque não são muitos mangás da Shonen Jump que duram tudo isso de tempo. Dá literalmente pra contar nos dedos de duas mãos. Os que venderam bastante. Tiveram até alguns que duraram mais tempo, né? Mas a grande maioria deles foi cancelado antes disso. Mas sim, isso daqui é muito tempo. Principalmente pra um mangaka que já tinha feito um mangá relativamente longo como Dr. Slump. Então, sim, é muito tempo, sim. Você sabe que é muito tempo. Porra, Igor, você sabe tudo isso. Goku 13 tem 60 anos. Goku 13 é exceção da exceção da exceção. Goku 13... Tipo, ele tá literalmente usando a exceção e usando como regra. O que ele tá fazendo basicamente é isso daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. List of most sold manga of all time. Essa é a lista dos mangás mais vendidos de todo mundo. Por que eu tô abrindo ela? Pra mostrar coisa? Não. Eu não vou usar nenhum One Piece aqui. É porque, muito provavelmente, o que é óbvio, é que os mangás que mais venderam, muito provavelmente vai ter mais tempo de duração. Isso é verdade pra todos? Não, mas é verdade pra maioria. Tá aqui, o que vendeu mais de todos, obviamente, é o One Piece, tá? Depois veio o Doraemon. Isso aqui foi atualizado recentemente, né?
Isso aqui foi atualizado recentemente. Bem recentemente. Doraemon, que continua, que tá vendendo até 96. Gogo 3, que continua em publicação. Ele tá sempre em hiato, vai e volta 13. É esse mangá que ele tá mencionando. Aqui também tem Detective Conan, que é um pouco mais velho do que One Piece, mas também teve muita pausa e tal, porque o Oyama Sensei fez outros mangás one shots na época, tinha feito mangás antes, enfim. Tem entrevista dos dois comentando, né, conversando e tudo mais. Depois vem Dragon Ball, Naruto, Slandunk e tal. O que ele tá usando aqui é a exceção. Gogo 13 é de 68, mas ele é o único de 68 que ainda tá em publicação. O único! É a exceção da exceção da exceção. Depois de todos esses aqui, todos esses mangás já acabaram. Todos. O único que continua em publicação é Deus. Deus! E depois tem Dragon Ball. E tipo, eu não vejo Timini aqui. Por que será? Meu Deus, Timini não está aqui. Que loucura, por que será que Timini não tá na lista dos mangás mais vendidos de todos os tempos? Porque ele não é um mangá relevante. Não é. E tipo, tem uns mangás aqui, pelo amor de Deus, tem o Weed, Tokyo Daigaku Monogatari, Tasogareri Yusei, Swan é famosinho, Shonen SB, Red River, as gêmeas, as 5 gêmeas, Peacock King, Oshinoko, Monster. Cara, não ganha de Oshinoko, Timini, porra. Enfim, Mazinger, Master Keaton, famosíssimo do Urasawa e de outros. Enfim, Fire Force, Neno Shobotai, Cat's Eye, Buda, enfim, Soul Eater. Tem uma caralhidão aqui. Não chega nem perto, cara. E sabe o que a grande maioria dessas obras aqui tem em comum? Não aquelas lá de baixo, essas aqui, ó, as maiores de todas. A grande maioria delas, elas são da Shueisha, da mesma revista onde Dragon Ball era publicado. Querem ver? Ó, saca só. Touch não, que era da Shodokan. Boku no Hero é da Shueisha. Jujutsu Kaisen é da Shueisha. Hokuto no Ken é da Shueisha. Jojo, até certo ponto, foi da Shueisha, especificamente da Shonen Jump. Se eu não me engano, foi a partir do Steel Ball Run, que depois que ele mudou. Steel Ball Run ainda foi publicado na Shonen Jump, mas depois acho que mudou, não tenho certeza. Enfim, Kingdom é Seinen, não conta. Jojo já expliquei. Bleach é da Shueisha. Demon Slayer é da Shueisha. Kochikame é da Shueisha. Slandunk é da Shueisha. Naruto é da Shueisha. Dragon Ball é da Shueisha. E One Piece é da Shueisha. Todas essas séries são só da Shueisha, elas são da Shonen Jump. Todas. E tem uma porrada de outras lá embaixo. Vamos ver quais dessas aqui são da Shonen Magazine, que é a revista semanal que que disputa com a Shonen Jump. Kindaichi Kazefile, essa daqui Shonen Seinen, não tenho certeza se Kindaichi foi da Shonen Magazine e depois foi mudada. Foi. Ela foi da Shonen Magazine e depois ela acabou. Acho que foi isso aí, não foi? Acho que foi isso. Weekly Shonen Magazine. Exatamente, Weekly Shonen Magazine. Então essa aqui é uma. Aí depois tem Hajime no Ippo, com certeza tem, é um dos meus mangás favoritos, todo mundo sabe disso. 2. Aí depois a gente tem... nenhuma. E essa é a realidade. Essas são as revistas... Essas são séries das revistas semanais da Kodansha. Elas não chegam nem perto de disputar com Dragon Ball, que foi um mangá que acabou em 95. Quanto mais de Deus. Essa é a realidade. Isso aqui não é opinião. Isso aqui são fatos, são dados, tá? Eu não gosto da Wikipedia. Tudo bem, então me dê uma referência melhor. Mas eu duvido muito que ela vai ser muito diferente dessa. Beleza? Bora. Goku tem 60 anos. Exceção, a única exceção, diga-se de passagem. Gingan Densetsu tem Já acabou. 70 anos. Doraemon tem 60 anos, não sei. Irrelevante também, não vendeu nada. O próprio Kochikame, né? Kochikame era da Jump. Kochikame era A única exceção da Jump, exatamente. da Weekly Shonen Jump. Adivinha, Kochikame tem 50 anos. Um ano depois de Gogo 13, a gente viu lá. Irrelevante. Completamente irrelevante. Porque exceção Já não existiam regra. mangás mais longos, muito mais. Mas os personagens não Eu menciono, inclusive, eles. envelheciam. Gorgo 13, Sasai-san, Doraemon, Kochikame, entre outros, são mangás muito mais antigos que Dragon Ball, mas em nenhum deles os personagens envelhecem. Tá, mas isso, beleza, tudo bem, isso aí pode ser, como eu já mencionei no comentário anterior. Isso pode ser uma característica de Dragon Ball, e hoje em dia você não vê essa característica. Muito difícil. Verdade. Ok. Você vê essa característica. Você vê essa característica como epílogo. Bleach acabou. Naruto acabou. Agora começa Boruto. One Piece vai acabar, vai dar um time skipzinho. Você vê isso como um epílogo. Não, né? não ouse. Não. De fato, tem, os personagens envelhecendo, tudo. É uma característica bem única de Dragon Ball, mesmo não sendo único, que o próprio Jojo faz isso, o Tokujoku faz isso. Você tem... Não é a mesma coisa com Jojo porque tem mudança de protagonista. Em Dragon Ball não tem mudança de protagonista. Até foi tentado, como você bem mencionou, mas não foi conseguido. O Goku é o protagonista do Dragon Ball até hoje. Mesmo com o Toriyama morto, que Deus o tenha. Faz isso, o próprio Yambi faz isso, mas enfim. Não tô demeritando isso em Dragon Ball, mas isso não mudou a indústria. Okay. Isso não mudou a indústria. A gente não vê com recorrência. Exatamente, não mudou a indústria, mas foi único. A
não vê com recorrência. Mangás que fazem isso. No Battle Shonen, menos ainda. Ele não vê com recorrência isso. Aonde você tá ali e 1 a cada 5 mangás, o protagonista envelhece, amadurece, tem mais arcos dele amadurecido, aí ele amadurece de novo. Cadê? Não tem. Não tem. Isso Porque nenhum mangá é Dragon Ball. E você tá usando isso como se fosse demérito por não ter mudado a indústria. Eu vejo de uma forma completamente diferente. Eu vejo como algo tão único que ninguém conseguiu fazer minimamente igual. Na minha opinião. Porque se fosse uma fórmula de sucesso, se fosse tão fácil ser feito, todo mundo faria. E não fazem. característica única de Dragon Ball e que não foi perpetrada ao longo dos mangás. A indústria do mangá Característica única. não aceitou isso como uma evolução. Aceitou isso como uma característica boa. Eu gosto, não tô dizendo que é ruim. Mas é uma característica de Dragon Ball. Bom, ok. Mas nenhum deles os personagens envelhecem. Exatamente, é isso que eu tô falando. Eu tô falando que Dragon Ball é único por isso. Esse é um exemplo do que torna Dragon Ball único. Exatamente. Dragon Ball nós tivemos outra particularidade. Temos que ir dentro da obra e não uma posterior, com a mudança de protagonista como o Jojo, por exemplo. Isso permitiu, lembrando que o Joseph, ele aparece de novo, né, como personagem. Não é o protagonista. Já falei 1000 vezes. Isso é importante, mas isso permitiu que os fãs, que quando crianças começassem a ler, continuassem a fazer até hoje. Cadê? Cadê? Droga, alfabetização? O que é isso? Por que alfabetização? Cadê? Os fãs que... As pessoas leem Dragon Ball até hoje. O Dragon Ball Super sai até hoje. O Goku é literalmente o protagonista até hoje. Até hoje. Cadê Timmy? Timmy tá em publicação? Cadê o filho do Timmy? Cadê o Timmy? Qualquer coisa do Timmy. Pra você ter ideia, o Toriyama morreu no ano passado. O Dragon Ball continua em publicação. Está em hiato porque tá tomando decisão, os problemas. Continua em publicação até a segunda ordem. Até alguém chegar e falar assim, está cancelado. Que eu acho que era o correto, diga-se de passagem. Pra mim, o Toriyama faleceu, de novo que Deus o tenha. Dragon Ball acabou ali. Ali. Ixi, caguei tudo aqui, dei uma porrada na mesa, mas eu sei mais ou menos onde é que tava. Deve ser aqui. Não, um pouco antes. Isso aqui que o Rodrigo mencionou. Ok. A passagem do tempo. Dragon Ball foi publicado em Um 85. pouco mais na frente. Eles envelhecem. Tá, mas isso, beleza, tudo bem, isso aí pode ser, como eu já mencionei no e não uma posterior. Fez um epílogo, fez uma série maior ainda. De novo, não é um elemento ruim, mas é uma característica única e particular de Dragon Ball. A indústria não adotou isso como evolução, adotou como uma característica Mérito única. de Dragon Ball. Qualidade da arte. Autoexplicativa. Dragon Ball é uma universidade de quadrinização e composição de arte, tendo influenciado todas as outras obras famosas posteriores e ele seja e ela ele, todas as outras obras famosas posteriores a ele sejam no Oriente ou no Ocidente. Eu acho que aqui cabe os dois, né? Não sou um especialista em português, mas eu acho que a flexão aqui cabe nos dois, mas tudo bem. Sem exceções. Com inúmeras exceções, né, cara? Porra. Qual a exceção? Qual? E isso aqui é um tópico, com todo respeito aí, Rodrigo, isso aqui é um tópico completamente emocionado. Me dê um exemplo, então. Ele não só mandou todas as obras, como ele mandou sem exceções. Também, só pra... Pô, cara... Tá, mano, influenciou sim, pô. E eu tô demeritando que ele não influencia, eu tô falando alguma coisa assim, uma popularização ruim, tô falando Não. que não tem popularidade, tô falando Não. que... Tô comentando assim, pô, Dragon Ball é mais pioneiro por causa da sua popularidade, ou pioneiro porque ele fez isso mesmo de verdade. Vamos primeiros a fazer. Eu não falei isso. Eu não falei que Dragon Ball é pioneiro por isso. Eu falei que Dragon Ball é único por isso. E, tipo, a gente não tá discutindo apenas o pioneirismo de time de Dragon Ball. Não. A sua pergunta foi por que Dragon Ball tem o apelo e a popularidade que tem e time não? Esse é um dos motivos. Só isso. Dragon Ball influenciou muito mais obras do que Timmy. Eu tenho certeza que você não vai discordar disso. No Ocidente e no Oriente. Aqui e lá. Todas as obras de Shonen Jump minimamente famosas, One Piece, Kimetsu no Yaiba, Bleach, Naruto, sei lá, Yu Yu Hakusho, Jujutsu Kaisen, todas elas foram influenciadas pelo Dragon Ball. Direta ou indiretamente. Todas. Essa é a minha questão. Eu não tô lembrando, qualidade da arte, é autoexplicativa, Dragon Ball influenciou todo mundo sem exceção. No Ocidente, no Oriente, todos foram influenciados por Dragon Ball. Tipo, você quer que eu abra os capítulos e mostre pra você a quadrinização? A gente pode fazer isso, Igor, mas tipo... Eu tenho certeza que você mesmo já fez, você já mostrou lá a parte do Juan. Porque eu não mostrei o meu argumento não significa que você não saiba. Talvez empobreça um pouco a discussão, porque se eu fizesse uma thread só explicando a quadrinização de Dragon Ball, e pode ter certeza, eu não sou a melhor pessoa pra isso, talvez o Iso, talvez o Nas, talvez alguma outra pessoa seja melhor. Cara, isso levaria o dobro de tempo disso daqui. Se você quiser, a gente faz esse debate, essa discussão, mas não é possível que não seja suficiente tudo isso, cara. Não é possível que você simplesmente chegue e fale, eu prefiro o time, então acabou. Não é aceitável. Não é. Todos. Que emocionado, cara. Não tá explicando nada. Adivinha? Teve uma coisa que influenciou antes do Dragon Ball. Jornada pro Oeste. Ok. Jornada pro Oeste. Concordo, influenciou tudo que veio depois. Concordo. Mas e daí? Mas a gente não tá falando de Jornada pro Oeste, a gente tá falando de Dragon Ball. É um comentário bem mais interessante. Você dizer que influenciou todo mundo mais que Dragon Ball. Porque Dragon Ball nasceu de influências.
Se Dragon Ball nasceu de influências e ele influencia o próximo, não seria dizer também que fulano influenciou? Claro, sem dúvida. O Sam Tezuka? Sem dúvida. Toriyama? Sem dúvida. O Drunk Master? Sem Astro Boy, dúvida. Atom e o Boku no Sem dúvida, mas você não falou disso. Foi você que puxou Dragon Ball pra discussão, não fui eu. Foi você que mencionou por que time não é tão famoso que Dragon Ball. Foi você que perguntou. Eu não entendo. Se você quer falar do Tezuka, se você quiser falar de Jornada pro Oeste, a gente, nossa, tranquilamente. A gente fala. Em One Piece tem uma porrada de referências. Se brincar, talvez mais do que Dragon Ball. Mas foi você que falou em Dragon Ball, não fui eu. Son Goku e Jornada pro Oeste. Sayuki, né? Esses três aí, pilares, seriam muito mais importantes para serem mencionados do que o próprio Dragon Ball. Porque o Jornada pro Oeste, gostem de vocês ou não, é muito mais influente do que Dragon Ball, tá? Concordo que é. Sem dúvida nenhuma é. Jornada pro Oeste é secular. Não dá nem pra identificar como e quando existem elementos que estão sendo influenciados por Dragon Ball. Algumas pessoas até gostam de brincar, é bastão e macaco, é o Goku. É o Goku, mas é o Goku anterior do Goku que o Todo mundo sabe disso. Foi o Dragon Ball que Todo conheceu, mundo adivinha? sabe disso. A gente tá brincando sobre influências. Estamos aqui falando sobre influências. Então, tipo, se a gente for comentar esse tópico, qualidade de arte autoexplicativa. Dragon Ball tem uma influência em tudo e a todos, sem exceção. Aí eu Sem tô exceção. influência, que nego veio Principalmente na Shonen Jump. Principalmente. E agora vamos falar sobre produção. Aí, eu acho bacana que o próprio chat do Igor aqui tá falando. Bruce Lee influenciou Dragon Ball. Nenhum mexicano conhece Jornada pro Oeste. Logo, nenhum cartel teria paz por conta de Jornada pro Oeste. Enfim. Vamos falar sobre produção. Cadê a assinatura de Dragon Ball em Onisamae? Por que deveria ter assinatura de Dragon Ball em uma série que quase ninguém conhece? Não entendo. Não entendo. Cadê a assinatura de Dragon Ball em Vitamin? Cadê essa? Por que deveria ter? Por que deveria ter? Não basta ter em One Piece? Não basta ter em Bleach, em Naruto, em Yu Hakusho, em Hunter x Hunter, em séries infinitamente mais relevantes que talvez você não prefira. Tudo bem, eu entendo. Você tem um gosto mais apurado, você... Enfim, é um cara um pouco mais clássico, um pouco mais... Enfim... gourmetizado, digamos assim, né, em se tratando de mangás. Mas essas séries não são relevantes da mesma forma que as outras são. Simplesmente não são. Por quê? Porque mais pessoas gostam dessas séries. E, de novo, mangás são produtos da indústria fonográfica. Eles não são só peças artísticas, eles são feitos para vender. E a gente mensura o nível de sucesso de uma obra por quanto ela vende, não por quanto que a gente acha que ela é boa. Por quê? Porque essa é só a nossa opinião, e o que importa é a opinião da grande maioria das pessoas. Eu não tô falando nem de democracia aqui. Eu tô falando literalmente de retorno financeiro, de algo palpável, algo que se possa classificar, mensurar, calcular. Entendeu? Essas séries não são relevantes. É simples assim. Simplesmente não são. Assinatura de Dragon Ball em inúmeras obras shoujos. Cadê? Cadê a assinatura de Dragon Ball em Tokyo Ghoul, vai, sei lá. Você vai ver que tem muitas obras de demografia. Tem sim. Se quiser, eu posso perguntar pro autor de Tokyo Ghoul, diretamente. Seinen, demografias Kodomonoke, demografia shoujo, demografia josei, não tô nem aí pra Dragon Ball. Nossa, pega Hana e Clover, Ele tá falando de Hachimitsu Tokoroba, né? Mas cara. Pega Hana e Clover e me diga aí, Dragon Ball. outra... Essa é um pouco mais famosa do que as outras que você falou. O Tokyo Ghoul era realmente mais famosa, mas Tokyo Ghoul com certeza tem elementos de Dragon Ball. Com certeza, é só você procurar. Não tem, cara. Até mesmo Berserk. Eu acho que o próprio... Miura gostava muito de Dragon Ball. Eu nem vejo a influência de Dragon Ball e Berserk, cara. Tem influência de Dragon Ball em Hajime no Ippo. E o Miura, ele foi assistente... acho que não foi em Hajime no Ippo, acho que foi em um outro mangá. Mas o Miura foi assistente do Jorge Morikawa no mangá passado dele. Tá? Inclusive, se vocês verem de novo no capítulo 1000 de Hajime no Ippo, vocês vão ver que tá em uma dedicatória lá do Miura, literalmente falando, não sei se você lembra de mim, mas eu trabalhei como seu assistente. Pode procurar que tá lá. Então, tipo... Voou, né? Voou. Não voei não, eu sei o que eu tô falando. Jimmy é um mangá interessante que traz artes marciais como centenas de outros, e só. Esse aqui é foda. Jimmy é um mangá interessante que trata de artes marciais como centenas de outros, e só. Isso aqui é um desrespeito tão grande com o mangá. Ele não leu, né? Tudo bem, ele não ter lido e fala que ele... Não, eu não li ele todo, não. Mas é a verdade. Se ele tivesse sido... Se ele fosse tão bom e tão influente quanto você diz ou faz parecer que ele seja, Igor, outras pessoas o conheceriam. Você, a princípio, errou até a revista que ele saía. Ou então tá errada lá na Wikipedia, né? Porque foi o que eu abri aqui e mostrei na live. Então, eu não sei. Você tá tentando fazer parecer que essa obra que você gosta é mais relevante do que ela realmente é. Não é um desrespeito, é apenas uma constatação do fato, do óbvio. Se essa obra fosse tão relevante, tão boa quanto você disse ser, ela seria mais conhecida. Ela teria tradução para o português, ela seria até publicada aqui. Por que ela não é? Porque talvez ela não seja tão boa assim. Quem pensa? Mas isso aqui é um desrespeito tão grande com o mangá, cara.
Só mais um que fala de artes marciais. É verdade. Só. É verdade. Que isso, bicho? Que isso, cara? Que tá emocionado? Tá emocionado Não com a tô. camisa do Corinthians? Aí ele fala, na camisa do Flamengo, quando Eu ele sou isso, Flamengo. tá duelando comigo, eu já tomei 6, cara, já tomei 6. Eu já fui, porra. Eu não tô. Ele tá falando do jogo do Flamengo e Vasco, que o Vasco fez 1x0, o Flamengo meteu 6, tá? Ele é vascaíno, eu sou flamenguista. Não é isso que eu tô fazendo. Eu estou apenas constatando. Eu estou só. Perdi o rumo. Eu estou apenas constatando o óbvio, Igor. Eu não tô querendo desmerecer o mangá por desmerecer ou porque é um mangá que você gosta ou porque qualquer coisa. Não. Você fez uma comparação e eu estou dando uma resposta lógica e analítica sobre isso. Eu não tô querendo desmerecer o trabalho de ninguém. Eu fui o primeiro a falar que eu gostei do negócio. Inclusive, se você me disser onde você leu, eu leio o time inteiro. E faço questão de ler. Leio em live ainda, não tem nenhum problema. Mas eu tenho certeza que ele não é melhor que Dragon Ball. Porque se ele fosse, ele seria mais famoso e as pessoas diriam. Você acha ele melhor. Ele não é por conta disso. É só isso. Esquece. Pra que isso? Pra que isso com coitado do mangá? Pra que isso, mano? Eu tô achando o time melhor que Dragon Ball aí. Eu tô achando o time melhor que Dragon Ball. Pra mim, Dragon Ball tem número. De novo, você! Mas isso não quer dizer nada. Desculpa, eu não tô querendo diminuir a sua opinião, mas nós estamos falando do grande esquema das coisas, de como a indústria funciona e tudo. E, de novo, eu falo isso com propriedade. Eu participo de licenciamento de séries. Já conversei com autores, acredite se quiser. Eu sei o que eu tô falando, entendeu? Se a série não vende, ela não é relevante. Me perdoe. Me desculpe. Defeitos. Inúmeros defeitos. Eu não tô nem dizendo que Dragon Ball é melhor ou pior do que Shin, eu tô dizendo que eu prefiro. Eu tô. Dragon Ball é melhor do que Timmy. Porra, desculpe. E não é porque eu prefiro, não é porque todo mundo sabe que é melhor. Todo mundo sabe. Eu tenho um respeito, um carinho enorme por Dragon Ball, todo mundo sabe. Todo mundo que vê minhas lives Ok. sabe que eu falo muito bem de Dragon Ball. Na verdade, eu fico irritado quando as pessoas dizem que Dragon Ball é só luta. Que Dragon Ball é só uma coisa do passado. Não, é aí é hoje em dia. loucura, aí Eu fico é- irritado com isso. Dragon Ball tem os melhores protagonistas de todos. Eu acho o Goku bem escrito pra Cacilda. Goku é muito bem escrito. Ele só não é melhor que o Luffy. As pessoas pensam que o Goku é só um bobão. Mentira. Mentira. O Goku é um personagem muito bem escrito, cara. Dá em pau com vários protagonistas que todo mundo acha incrível. Concordo. Eu sempre falo bem de Dragon Ball. Agora, tem que diminuir o outro pra falar bem, pô. Não, isso, cara? não. Eu não tô diminuindo o outro pra falar bem. Nós estamos falando de um power scaling, um maldito power scaling de obras. Porque você lançou a pergunta. Você não comentou alguma coisa falando, esta é a minha opinião, acabou. Você fez um post no sentido de dúvida ou questionando o seu público, do qual eu humildemente faço parte, já que eu sigo você, né? Perguntando a opinião das pessoas. Eu dei e você não gostou, a princípio, do que eu disse. Mas, ao mesmo tempo, você tá dizendo que essa é a minha opinião. Eu acho o Timmy melhor do que Dragon Ball. E eu estou dizendo que Timmy não é melhor que Dragon Ball. Não somente porque é a minha opinião, porque é a opinião da maioria esmagadora das pessoas. Ai, mas as pessoas não leram o Timmy. Se todo mundo do mundo lesse Timmy e todo mundo do mundo lesse Dragon Ball, qual você acha que seria a obra mais famosa? Que vendeu mais? Eu garanto que seria Dragon Ball. Com 100%, 1000% de certeza. Cara, que isso, velho? Que isso, né? Só mais um. Enfim. Só mais um. Que fala demais. Só. Como todos. Eu quero que você então me prove. Ou todos os outros mangás de arte marcial que faz que nem Shin, cara. Mostra aí outras obras de artes marciais. Eu não preciso, porque literalmente nenhum outro mangá de artes marciais vendeu tanto quanto o Dragon Ball. Absolutamente nenhum. E nem vai vender. Porque é essa, pelo menos, a métrica que eu uso para mensurar a qualidade das obras. Porque se eu mensurar apenas o meu gosto, vai ser One Piece e destrói toda e qualquer obra. Toda e qualquer obra. A minha opinião é boa bastante? Não. Então eu não a uso. Eu estou usando a opinião da maioria das pessoas que estão dispostas a colocar o seu dinheiro. Porque hoje em dia, né, a gente sabe como são as coisas, né? Imagina no passado. Isso tanto é verdade que a grande maioria dessas obras que você mesmo consome, Igor, você não comprou. Seja porque elas não estão disponíveis mais para vender, seja porque é difícil por conta do frete. A grande maioria dessas obras você consumiu digitalmente. Você não as comprou, por mais que você diga que você gosta delas. E, tipo, não é modéstia à parte, mas no meu caso, tá? No meu caso, eu faço questão de mostrar isso daqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui em live pra você. Eu faço questão de comprar as obras que eu gosto, mesmo se elas são canceladas. Isso daqui, ó, é Hungry Joker. O último volume tá aí em algum outro lugar. Ele só tem 3 volumes. Esse mangá é o antigo do criador de Black Clover, pra quem não sabe. Eu fiz questão de comprar. Eu não pirateei, não. Por quê? Porque eu gosto da série. Isso daqui nunca vai entrar na lista dos mais vendidos. Muito provavelmente vendeu menos do que Timmy. Mas eu gostei e eu comprei. Porque eu acho que quem gosta faz isso daqui, tá? Não tô entrando no mérito de pirataria nem nada do tipo. Só estou dizendo que eu acho que é muita arrogância você falar assim, eu prefiro Timmy e tal, quando você nunca comprou a obra. Tá? E aí você critica algumas pessoas porque Dragon Ball não é melhor porque eu acho que não é. Não é o caso.
Os números e a qualidade de uma obra são mensurados, pelo menos a forma correta de se mensurar, e a que eu acredito que a indústria inteira avalia, eu tô falando como alguém que trabalha nela, é através de vendas. Se não vende, não é bom. Ponto. É simples assim. Que façam que nem Shime. E aí fica com aquela disputa de ego aqui, que não deveria existir, cara. Você vai lá e mostra 2 ou 3 mangás que são parecidos com Shime. Pô, cara, aí eu vou lá e mostro 15 que não são parecidos. A gente não vai ficar nesse duelo bizarro. Só tô fazendo uma pergunta retórica pra você enxergar. Tudo bem, você pode mostrar 2.000. Nenhum deles chegou no nível de Dragon Ball. Se você botar a soma deles, muito provavelmente não vai chegar. Por quê? Porque Dragon Ball é melhor do que não só eles, mas a soma deles. É a realidade. Que não tem necessidade de diminuir o próximo pra ficar falando que Dragon Ball é isso aí. Eu não estou diminuindo, eu só estou constatando um fato. Eu até acredito que o time deve ser um mangá bom. Já falei até que estou disposto a ler, estou disposto até a comprar se bom realmente ele for. Agora, se tiver a venda e tal. Agora, isso não quer dizer que ele é melhor que Dragon Ball só por conta disso. Não é. Simplesmente não é. Eu tô falando aqui sobre justamente engenho, escola. Pô, caramba, quando a gente tá falando da Ghibli, né? Quando a gente tá falando da Ghibli, eu nunca vou deixar de falar do Otsuka. O quê? Cara, eu até acho que eu tô confundindo o Otsuka, tá? Mas eu tô confundindo o nome do Otsuka. Desgraça de momento esse, quem live, né? Desculpa aí, mas vamos lá. Jari Cotier. Vamos lá. Eu vou achar você aqui pra que as pessoas... Eu tô em live aqui, por favor, gente, me ajuda, eu tô em live. Tá É o Otsuka mesmo. Isso, o Asuo Otsuka. O Asuo Otsuka, ele é enorme. Enorme. Talvez ele seja maior que o Miyazaki, bicho. Tô falando sério. Foi ele que influenciou o Miyazaki. Miyazaki, ó, faça assim, faça o estúdio, sai da Toei. Faça você, Takahata, Orino. Sai da onde? Da Toei, né? Que ficou famoso basicamente pelo quê? Por Dragon Ball. Vocês todos aí, cara, façam um estúdio. O Otsuka, ele fez escola de animação. Ai, mas teve outras séries muito grandes. Teve Cavaleiros do Zodíaco, teve coisas mais antigas, teve Tokusatsu, tudo bem. Dragon Ball é muito maior do que todas as outras. Todas. Pra quase todo mundo aí, que é todo mundo paga pau. Concordo. Quando o Otsuka faleceu, acho que foi em 2022, foi uma perda enorme pra indústria, talvez a maior perda da indústria em séculos. Não, Takahata pra mim também, né? Takahata pra mim é um gênio. Mas, tipo, Até a morte do Toriyama, diga-se de passagem. o Otsuka, ele é enorme, cara. Enorme. Pessoas dentro da animação sabem que o Otsuka fez muito mais pra animação do que autores emblemáticos. Aí eu falo do Miyazaki. Miyazaki é um gênio. O Miyazaki tem uma influência única porque a obra dele é boa. O Miyazaki não ensinou ninguém, sabe? O Miyazaki pegou e botou debaixo do braço pouquíssimas pessoas. Você não pode falar isso do Toriyama, é loucura completa. O Otsuka tá lá. Martelando. Ah, mas o Otsuka é só mais animador. Ah, o Otsuka... Ele não é famoso. Não. Ele não é famoso. Dane-se, se o cara não é famoso, pô. Não é porque o cara é famoso que ele é o melhor. Gente, vamos parar. Vamos deixar de ser superficial, cara. Não é isso que a gente tá falando. Eu concordo, não é porque o cara é famoso que ele é o melhor. Mas muita gente que é famoso, principalmente nessa área, que é uma área de produção artística, elas não são só as melhores que elas fazem, elas também são famosas por conta disso. E pode ter certeza que a Akira Toriyama é uma dessas pessoas. Porra, pelo amor de Deus. Vai falando do Rodrigo, tô falando sobre todo mundo. Por favor, Ok. impeçam os pensamentos Roberto. exclusivos diminuírem o comentário de que popularidade não é sinônimo de qualidade. Vamos deixar as coisas... Não concordo nunca com isso. Nunca vou concordar com isso. Nunca, desculpa. Não consigo concordar com isso. mais enriquecedoras do que apenas viver num famoso. É mais famoso? É bom, é mais famoso, meu irmão. Quer você? Quantos anos a gente tem pra estar numa discussão tão pulha? Uma coisa que o próprio Alexandre Link falou um dia desses. E eu concordo demais. Eu não aguento a comunidade de quadrinho aqui no Brasil, cara. Não aguento. A comunidade do Brasil aqui é torpe. Como é que pode? E Scott McCloud em 2024, cara. Scott McCloud é um ótimo autor. É um ótimo autor. Eu adoro Scott McCloud, mudou minha vida. Mas em 2024 a gente tá preso num cara em 2000. Vamos ficar pra sempre só presos a um teórico de quadrinho, como se os quadrinhos não existissem mais. Porra, bicho. Não. Tem inúmeros outros teóricos de quadrinhos até melhores do que o McCloud. Não quer dizer que o McCloud é ruim, que o McCloud não importa. Não, gente. É pra gente evoluir o assunto, cara. Não pode ficar preso num único ponto. Aí que eu digo. Dragon Ball, Deu uma volta muito grande. O Toriyama influenciou tudo e a todos no Ocidente. Sim, porque ele influenciou pra caralho. E tipo, e aí que tá. O Toriyama, ele é tão inacreditavelmente insano que ele não influenciou apenas gente na área dele. Ele influenciou em todas as outras. Ele influenciou em roteiro, ele influenciou em quadrinização, ele influenciou em arte, ele influenciou em videogame, ele influenciou em tudo! Em tudo que ele fez. Tudo que ele fez. Sem falar que ele era um cara inacreditavelmente foda. Não tem ninguém que fale de Akira Toriyama e não fale com o mais profundo respeito e gentileza. Isso fica óbvio. É só você ver nos comentários lá dos 42 volumes de Dragon Ball que foram refeitos lá pro evento qualquer, em que o último foi do Eiichiro Oda. Vejam os comentários, vejam a forma como os autores falam dele. Autores infinitamente mais famosos do que o Timmy. Muito menos do que o Toriyama, diga-se de passagem. Mas muito mais famosos que o de Timmy. Então, é loucura isso. Tipo, desculpa, mas eu acho que você não tá... Não é que você... tá enaltecendo o time. Eu acho que você tá diminuindo o Toriyama esse ponto. Essa é a verdade. Não, nunca vi nada mais de 18. Gente, caramba, cara, que coisa pulha, que discussão fraca. Eu tá não bem, acho eu vou que é embora. fraco. Se esse é o motivo da sua discussão, eu vou embora, porque eu não tô acrescentando nada na sua vida. Eu posso citar fulano, Beltrano, Ciclano, você não vai ter ninguém. Caramba, cara.
Mas a questão não foi essa, Igor. A discussão nunca foi essa. A discussão foi por que que Timmy não tá no nível de Dragon Ball? Ou alguma coisa do tipo. Eu nem lembro mais essa altura do campeonato qual foi a pergunta. A pergunta foi sua. Você citou Dragon Ball. Eu lhe dei uma resposta que você não gostou. Mas é a verdade. É a realidade. É inacreditável. É loucura completa. São muito pequenos, isso é um pensamento pequeno. Tá parecendo que não é a resposta que você queria ouvir. Eu não sei. Você queria que as pessoas só concordassem? Você não queria provocar a discussão? Você provocou a discussão e você teve uma resposta. Se você não gostou da resposta, tudo bem. Acontece o tempo todo comigo, mas fazer o quê? E meu intuito não é esse. Eu literalmente, eu aqui em live admiti que Dragon Ball fez uma coisa que eu não achei em outro canto. Eu tô procurando, tô fazendo de tudo, não tô nem Procure, Dragon Ball, tô assim, impressionado. Dragon Ball tranquilo. fez arco, sem torneio. Dentro do mundo dos Battle Shonens, o primeiro arco sem torneio foi ele. E tipo, Jojo, ele fazia arcos, mas era por mangá, então ninguém tem isso, né? Ninguém tem essa fidelidade assim, não. Jojo vai fazer os arcos, ninguém sabe, ninguém sabe. Ok. O Otokojuku, ele fazia arcos de colégio, já existiam antes. O Rokutão fazia arcos dentro de um arco menor, sabe? Então, enfim, é isso que eu tô comentando, tá? A discussão... Você sabe como dá pra saber se tem algum lugar que de pista de que uma obra mais desconhecida pode virar anime? Muito difícil, cara. Pra virar anime, atualmente tá um pouco mais fácil porque eles estão fazendo muitos remakes de obras antigas que fizeram minimamente sucesso, que foram tiveram animes mal feitos no passado. Por quê? Porque tá difícil de encontrar séries novas. Por exemplo, eu não ficaria nada surpreso se em algum momento voltasse o anime de Toriko. Eu não ficaria nada surpreso se em algum momento fizesse um remake de Bleach, se fizesse um remake de Reborn, se fizesse um remake de Beelzebub, se fizesse um remake de vários mangás da Shueisha que foram minimamente famosos. Bobo. Como fizeram de Kinnikuman, entendeu? Agora, se não for da Shonen Jump, é difícil. Eu não vou saber te dizer, perdão. Deu 1h40, 1h20, na verdade. E eu só queria responder tanto o Rodrigo quanto o Juan. O refluxo também, né? Tá foda. Eu tenho. Ao invés de simplesmente ficar reagindo às pessoas, trazer mais conteúdo, fazer também impropérios, trazer impugnações. Quem tiver alguma dúvida, por favor, compartilhe, para que a gente possa terminar, né, esse assunto de maneira positiva, pelo menos. Legal. E essa é a minha intenção. Eu não tô aqui pra discutir com você. Eu já falei, eu sou um grande fã do seu conteúdo, sou um grande fã do seu trabalho, mas às vezes parece que você lança umas discussões que não fazem sentido por definição. Tipo, cara, mesmo quem não tenha o conhecimento que você tem, ou o pouco que eu tenho, e pra exemplificar e explicar por que Dragon Ball é melhor do que Time New, mais famoso do que Time New, qualquer coisa, essa pessoa simplesmente sabe que é porque ela conhece Dragon Ball, ela não conhece Time New. Essa é a realidade. Ah, então Time New é ruim só porque não é popular? Não, eu nunca disse isso. O mangá deve ser até bom. Ele só não é bom o bastante pra ter se tornado minimamente famoso. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Como que Astro Boy é minimamente famoso e Time New não é? Por que será? Não faz sentido. Como que mangás shoujos mais antigos, às vezes, do que Timmy são famosos e ele não é? É uma demografia que, em teoria, deveria ser muito menos famosa do que shonen. Pô, o que tá acontecendo? O problema tá no mangá. Com certeza o problema tá no mangá. Bebam água. Tem até que pegar mais. Que é um idiota que bota tinta na borda, né? É óbvio que ela vai cair. Eu tomo a minha aqui mesmo, né? Então. O Correio, a produção de Boku no Hero não é ruim, não. Só perdeu o brilho, né? Ficou um pouco repetitivo de um tempo pra cá. Uhum. Pô, o áudio tá bugado. Digam isso não, gente, pelo amor de Deus. Digam isso não, por favor. Ah, ufa. Tô esperando últimas considerações dele, tá? Já tá acabando o vídeo. Bom, gente, repetindo. Não tô surpreso que Dragon Ball seja pioneiro em arcos. Também não me surpreenderia se eu achasse um ou dois que fizessem isso antes de Dragon Ball, mas ainda assim, muito difícil. Porque se for pra adentrar arco, aí você vai ver isso em Galactic Heroes. Você vai ver isso em Yamato. Você vai ver isso, você vai ver. Né? Porventura, um aqui e ali, mas nenhum deles é um mangá extenso que tem arco e padronizou a indústria, aquela coisa, né? Hoje em dia mesmo o arco já tá um pouquinho defasado, né? Vocês já perceberam isso? Já tá meio zoado? Ninguém mais quer fazer um mangá de 700 capítulos, ninguém tem mais força pra fazer isso. E, de novo, os 3 pilares pra mim Dragon Ball. A arte marcial, que não foi ele que introduziu, mas é uma arte marcial muito límpida, bonita e que faz escola. Poderes enquanto arte marcial, que é muito difícil, porque quando tem poderes, esses poderes são muito elaborados. No mundo antigo, são mais shoujos, cada fantasia, e eles têm um valor mais mitológico do que poder em si. Mas mesmo assim, existiam obras que faziam isso, como Black Angel, né? Mas enfim, essas duas coisas, esses 2 pilares aqui são realmente muito importantes, e o principal pra mim que é arco. Uma coisa que não consigo ver ninguém fazer um arco como Dragon Ball fez. Geralmente com um torneio, geralmente com um romance, geralmente com um arco assim, com Seijin, sabe? Plá, quase ninguém. Verdade. Perfeito. Perfeito. Então esse foi o vídeo do Igor. Fico lisonjeado que um cara que eu sempre fui muito fã esteja respondendo um tweet meu. Ele sabe quem eu sou, obviamente. Não tô dizendo que eu sou minimamente relevante nem nada do tipo. Eu tô dizendo que ele sabe quem eu sou porque eu sigo ele e ele me segue, né? Só por isso. Mas só pra responder e pra finalizar isso
por que que Dragon Ball é mais famoso que Timini. Basicamente tá lá naquele tweet que eu fiz. E por que que Timini não tem a mínima relevância que as outras séries têm. De novo, eu não estou diminuindo. Mas alguma coisa tem. Ele não teve o marketing necessário, a revista que ele estava sendo lançada era ruim. Acho que tudo isso leva em consideração. Mas o principal problema foi o mangá. Com 100% de certeza. Porque não interessa se ele é da década de 60, 70, 80 ou 90. Se o mangá for bom, ele será famoso. E será minimamente relevante. Como a grande maioria dos Tezuka foram. A grande maioria. Dos bons, obviamente, né? Dos ruins, não foram. Hinotori foi. Blackjack foi. Jungle Tantei foi. Tetsuan Atom foi. Tetsuan Atom é o nome original de Astro Boy. E tantos outros. Já falei que o meu favorito é Hinotori. Beleza? Então, esse foi o vídeo que eu queria reagir do Igor há muito tempo. E, pessoal, essa live ficou muito grande, ficou muito maior do que eu imaginava. Gui, eu vou pedir pra você fazer esse corte pra postar, porque eu quero que o Igor veja. Eu me dei o trabalho de ver o vídeo dele. Eu sei que eu levei 8 meses, perdão, Igor, mas eu não tive como ver antes. Era um vídeo muito grande, tá? E é isso aí, tamo juntão. De novo, continuo sem não entender isso como uma crítica pessoal, nem eu sendo babaca, nem nada do tipo. Foi simplesmente a minha reação sincera ao seu vídeo, que eu também sei que foi uma reação sincera ao meu post, a uma resposta sua, a um post seu. Fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigadão pra quem ficou nessa live até o final. 3 horas e meia, uma das lives mais longas que eu já fiz. Tamo juntão. Ótima noite pra vocês e uma boa semana.